nosso secretário-geral, doutor Antônio Oscar Cordeiro Moreira. É com imensa satisfação que recebemos servidores e magistrados do Tribunal de Justiça neste importante evento e público externo também, que vai um evento em homenagem ao Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que será, na verdade, no próximo dia 18 de maio. E podemos contar com a excelente colaboração de sempre da juíza do tribunal, a doutora Mônica Maciel, e do servidor, o Diego Alex. Essa palestra é muito importante e integra o Observatório da Infância e Juventude da Escola Judicial do Tribunal do Pará. É um observatório que incentiva, no caso, a pesquisa no âmbito do Poder Judiciário local sobre questões relacionadas à infância e juventude. E neste importante papel de abrir, em determinados momentos, a nossa escola para a comunidade científica, para a comunidade de forma geral. Informamos também que, simultaneamente, o evento está sendo transmitido ao vivo no site do tribunal, no link nosso da Escola Judicial, para abrir realmente para outros estados a visualização do que aqui será discutido, um tema muito importante, abordando a questão dos desafios à implementação da lei de escuta especializada. Então, nós agradecemos a participação de todos aqui presentes. Os certificados ficarão disponíveis depois no ambiente virtual para fins de comprovação de participação. E apresentamos aqui, então, a doutora Mônica Maciel, juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Pará, titular da Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém, graduada em Direito pela Universidade da Amazônia e mestre em Direito Constitucional na área de concentração em Direitos Humanos pela Universidade Federal do Estado do Pará. E também o palestrante Diego Alex de Matos Martins, mestre em Segurança Pública pela UFPA, especialista em Direito Constitucional e Penal pela Anhanguera, graduado em Direito pela UNAMA também, Universidade da Amazônia. O Diego depois vai explicar o projeto Futuro Brilhante que ele coordena aqui também no estado do Pará. E quem não pôde ainda realizar a doação de um caderno, capa dura, que depois o faça. A escola também está de portas abertas para receber os cadernos e entregar para o Diego Alex, que tem um projeto muito bacana que ele vai explicar logo mais. Então, neste primeiro momento, passamos a palavra, agradecendo novamente essa participação à juíza do tribunal, a doutora Mônica Maciel, que tem toda a honra de estar aqui novamente conosco, é um prazer muito grande. E, doutora Mônica, só tem a palavra. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, doutor Paulo Vitor. Agradeço também à escola judicial, doutor Helder Lisboa, juiz, pela realmente colocar na sua pauta esse tema que nós vamos falar. Eu e o Diego vamos falar. Vou ficar aqui em pé, depois eu venho. Vou usar esse aqui para a gente poder. Por que a gente precisa falar, né, sobre os desafios da Lei 13431 de 2017, que entrou em vigor dia 5 de abril de 2018? Todos aqui já conhecem a lei? Levanta a mão quem já conhece, quem já leu. Todos já conhecem? Já entenderam todos os seus termos? Sim. Uma dificuldade nos desafios assim, de implementação seria não só a parte estrutural, mas, sobretudo, a parte, tudo bem? De capacitação relacionada a quem vai lidar com ela e a trabalhar mesmo nos seus termos com crianças e adolescentes, nessa oitiva, no depoimento especial e na escuta especializada. A gente sabe que ela trouxe a obrigatoriedade da escuta especializada pela rede de proteção, isso inclui o quê? O CREAS, Conselho Tutelar, todos os demais integrantes, Parapaz, que era o antigo Propaz, a delegacia especializada, a autoridade policial e a autoridade judiciária ficaram com um depoimento especial. Ela realmente acabou atribuindo também à autoridade policial o chamado depoimento especial. Não é de agora, pelo menos no nosso estado, ela tem pouco tempo. Desde 2011, a Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes trabalha dessa forma, numa sala separada da sala de audiências, onde a criança, a vítima de violência sexual, agora é todo qualquer tipo de violência, é ouvida por alguém capacitado na técnica de entrevista cognitiva e é transmitido em tempo real para a sala de audiências, para evitar, assim, que ela seja revitimizada no ambiente frio de uma sala de audiência, tenha contato com o agressor e também como tem a participação de juiz, promotor, defensor. Então, é difícil até mesmo para um adulto, né? Quem vai gostar de falar até das suas questões
até das suas particularidades, intimidades, por exemplo, sexuais, né? Ninguém, a gente não gosta. Muito menos quando é ser vítima, né, de uma situação de violência. Então, para uma criança e para o adolescente, mais ainda. Então, se pensou nisso. Mas havia a recomendação do Conselho Nacional de Justiça desde 2010 a todos os tribunais e foi pioneiro o doutor, que era juiz na época, Daltoé, que na época era juiz da 2ª Vara de Porto Alegre. Em 2003 ele iniciou o chamado depoimento sem dano. E depois de todo esse tempo, né, em 2010 veio, o CNJ colocou, tem também a recomendação do Conselho Econômico da ONU, Econômico e Social da ONU, que também baixou a resolução regulamentando. Mas bem antes do Dr. Daltoé, ele foi pesquisar isso em outros países. São mais de 30 anos de pesquisa científica nessa área. Nos países como Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Argentina. E o Dr. Daltoé até visitou esses países junto, né, com a Unicef, com a Childhood, foi verificar essa situação toda. Eles têm todo assim, a título de curiosidade, por exemplo, Israel, desde 1955, já tinham a oitiva videogravada de criança e adolescente no seu Código de Processo Penal de forma expressa. África do Sul também, desde 1977. Então, o direito comparado traz toda uma experiência com esse depoimento especial. Porque, vejam, a criança vítima, principalmente do abuso sexual, né? Nós temos assim umas estatísticas muito complicadas. O abuso sexual ele é praticado, sobretudo, no ambiente intrafamiliar, pelo menos 90% dos casos. O abuso sexual é praticado, tem um ranking liderado pelo padrasto, pelo pai biológico. E isso é muito complicado para uma vítima, porque são pessoas que têm o dever legal de proteger e violam direitos dessas crianças. Seguido por um tio, um avô, tem muitos casos com avô também, seja paterno ou materno. E também alguém muito assim de confiança da família, um vizinho. Em virtude disso, essa criança, ela se sente sozinha. De alguma forma, é preciso que se resgate a dignidade dessa criança o quanto antes, porque as consequências são nefastas. Elas vão desde uma situação de isolamento, depressão, agressividade, baixo rendimento escolar, até mesmo a tentativa de suicídio. E na vara nós constantemente observamos isso. Tentativa de suicídio, automutilação, né, essas ideações suicidas, disfunções fisiológicas. No caso de crianças pequenas, a hipersexualidade, ela se torna muito sexualizada para a idade, com 5, 6 anos, 7 anos. Isso é observado por adultos. É uma forma de se observar e identificar os sinais de mudança de comportamento na criança que apontam que ela está sofrendo algum tipo de violência. Então, são vários fatores e ela pode reproduzir esse comportamento no futuro, pode alterar a sua opção, a sua opção sexual, a sua escolha, né, em relação... As meninas ficam normalmente com aversão ao sexo oposto, elas têm medo do sexo masculino, porque elas acham que elas vão sofrer aquele abuso toda vez que se relacionarem com uma pessoa do sexo masculino. E no caso dos meninos que sofrem uma primeira vez o abuso, eles realmente acabam pensando que isso alterou a sua sexualidade. Então, ele acaba se sente vítima e acaba, de alguma forma, assumindo. Nada contra quem tem ou qualquer tipo, não se trata da questão do gênero ou diversidade, tá? É mais a questão de quando é recusitante de violência. Aí isso não é admissível, né? Então, em virtude de todas essas consequências, e a vítima, ela se sente muito, assim, culpada, não só pelo ato sexual, mas também pela própria desagregação da família. Por quê? Aquele padrasto vive com a mãe dela há um tempo. Ou então vive com o pai. E ela sabe que vai ocasionar a separação e até a prisão do agressor. Então, para ela é muito complicado. Além de tudo que ela sofreu, da violência que ela sofreu, muitas vezes a mãe não fica do lado dela. Nós já vimos, às vezes, na vara, complicado, até mesmo a situação relacionada à mãe que vai lá dizer que a filha de 8 anos, que vinha sendo abusada sexualmente pelo padrasto e aos 12 engravidou, aí o DNA não tem jeito, né? Realmente é uma prova cabal da violência. Que a filha que seduziu o padrasto. Vejam uma menina de 8 anos, como é que ela vai seduzir o padrasto. Entendam aí agora, o Ministério Público está ingressando contra a mãe também, obviamente, né? Quando as mães que ficam se omitindo e que ficam ao lado do agressor. Então, a lei que trouxe a obrigatoriedade, de fato, ela realmente precisou dizer, não, vocês têm que fazer de qualquer jeito, não pode revitimizar. Então, ela trouxe um fator principal, que é a violência institucional. É um destaque para a violência institucional, que a gente vai falar assim lá na frente. Aí eu vou pedir até para o Diego depois
controlar meu tempo, né? Que a mulher fala muito, vai falando, depois já... Então, assim, a questão, assim, inicialmente a gente sabe, acho que aqui vocês já devem saber, assim, antes do Estatuto da Criança e Adolescente, como era a criança e adolescente no passado não tão distante, eles eram objetos de direito. Os pais, a família podiam fazer o que quisessem com esse criança e adolescente. Muitas vezes até o pai prometia meninas de 11, 12 anos para um homem abastado, mais velho, né, para que elas pudessem... Isso aí antes da Constituição de 88 e do Estatuto. A Constituição de 88, ela trouxe o quê? A questão da proteção integral e a responsabilidade solidária. Doutora Leane, seja bem-vinda. Responsabilidade solidária da família, da sociedade, do Estado, na proteção a essa criança contra qualquer tipo de violência. E o Estatuto da Criança e Adolescente é considerado também um dos diplomas mais ricos do mundo. Internacionalmente, ele é reconhecido como um dos melhores diplomas de proteção à criança e adolescente. Mas é claro que ele precisa de políticas públicas mais efetivas para se tornar mais real. Mas ele as suas previsões e todas as alterações que ele sofreu ao longo dos anos, ele traz uma proteção real a essa criança, a esse adolescente. Antes era o chamado Código de Menores. Nós tínhamos assim a questão da doutrina da situação irregular, em que o Estado se preocupava só com aquela criança e adolescente que eram discriminados na família, ou viviam à margem da sociedade, ou praticavam ilícitos, e aí queriam deixá-los à margem mesmo. Não se preocupavam nessa questão de quem estava em situação de risco. Então, houve 2 códigos menores, um em plena ditadura, na época que foi colocado, até que veio a nossa Constituição Federal. É importante destacar que a nossa Constituição, ela foi até anterior, ela se antecedeu até à Convenção Internacional dos Direitos da Criança, que é de 89, e o Brasil assinou e ratificou em 90. Aí vocês sabem que, claro, que quando o Brasil ratifica, ele se torna obrigado perante os organismos da Corte internacionais, porque aí ele ratificou por decreto também, né, o Congresso ratifica, e ele se torna como se fosse em status de garantia constitucional. Por isso que os Estados Unidos, às vezes, eles não assinam quase nenhum tratado, né? Mas eles sabem, por isso que eles não porque não assinaram, não ratificaram. Mas o Brasil ratificou. E aí a Convenção Internacional trouxe também o princípio do superior interesse da criança, a questão da criança ter o direito de ser ouvida em qualquer processo, seja ele administrativo ou judicial. Mas agora mesmo depois da lei, que já completou 1 ano, né? Porque ela veio em 2017... Aí, 1 ano após a sua publicação, foi dia 5 de abril de 2018, entrou em vigor. Este ano já completou 1 ano de vigência e 2 anos da publicação, mas ainda tem, não só, às vezes a gente observa, dentro da área mesmo, às vezes alguns, não só pessoas que lidam diretamente com crianças, sejam de outras unidades, outras varas. Podem ser promotores, juízes, até aquela coisa, porque você tem que ter uma certa paciência, porque o depoimento especial ele é mais demorado, ele é mais criterioso, ele segue todo um rito que vai desde o acolhimento, que é chamado report, pela pessoa que vai ouvir, para estabelecer relação de confiança com quem vai entrevistar, até o relato livre que é feito por essa vítima de lá da sala separada, da sala de audiências, para dentro da sala de audiências, e depois que vão as perguntas, para você respeitar também o contraditório e ampla defesa. Mas alguns dizem, não, vamos logo com isso, termina logo isso, para aí no mês, já estou satisfeito, terminou. Só que a gente não pode, por exemplo, a entrevistadora não pode dizer assim, para tudo, não, já está bom, você já falou, não. Quando a criança ele começa a falar as memórias episódicas dessa vítima. Quando começa a resgatar a memória, a criança vai falando, não pode dizer assim, tá bom, já chega, você já falou. Não. Aí vamos aguardar. Aí ela complementa a entrevistadora com algumas coisas mais, a partir do que a criança falou, e depois abre para a sala de audiência. Lá na sala de audiência, se houver perguntas a complementar, vai falar. Mas a gente está também tentando trabalhar um pouquinho isso. Por isso que eu perguntei, todo mundo conhece a lei? Já leram a lei? E na prática, alguém já atuou com a lei? Levanta a mão que já atuou com a lei. A gente atuou já com a lei. Legal. Qual é a sua unidade? Onde foi? A de violência doméstica também, direto lá também, né? Já estão fazendo. Calma, quem mais? Você também? Você também. Qual é a vara? Ah, Laranjal do Jari. Poxa, bem-vindo, legal, que bom. Faz também? Sim. Tem a sala de depoimento especial, tem o pessoal capacitado. Sim. O MP pede antecipação da prova, ou seja, a criança não ouvida na delegacia, na justiça. Como a lei determina. Sim. Tem sido assim bem bacana a nossa experiência. Tem sido. Tem sentido que as crianças se sentem bem mais tranquilas.
tem sido já realizados com antecipação de prova também, né? Que já é prevista no artigo 11 da lei, né? Antecipação de prova. Quando o processo é antigo, porque às vezes o processo é antigo e normalmente dá aquela suspensão do 366 porque o cara some, né? Aí suspende pelo 366, aí um belo dia o mandado está no BNMP e aí ele é pego em algum lugar e ele está retornando. Aí a gente está fazendo o depoimento especial na audiência, mas fora isso, quando entra, o MP já está pedindo antecipação. Está a pleno vapor lá, graças a Deus. Lá na vara também, você quer também falar da sua experiência? Pode falar. Nós começamos a atuar agora, eu e o Adrielson, na vara de violência doméstica, com crianças e adolescentes que são testemunhas da violência doméstica. Então, tem sido isso, que é um pouco parecido no sentido de ser praticada geralmente por membros da família, né? Marido, companheiro, ex-companheiro, que no caso é o pai da criança. Nós tivemos poucos casos ainda, né? Mas tem sido um desafio muito grande. O primeiro que eu fiz foi um feminicídio, então foi bem pesado. Uma criança que viu o pai, assistiu a cena, e uma criança que tinha um comportamento, tinha 11 anos, mas tinha um comportamento cognitivo, acredito, de uma criança de 8. Bem agitada, bem irrequieta, e que a gente teve que fazer todo esse treino de memória episódica. E a gente vivenciou um pouquinho isso que a senhora falou, daquelas perguntas inadequadas, que a gente tem que, o técnico ali tem que realmente filtrar, né, para não violentar essa criança, que eu acho que é duplamente violentada, a questão da violência institucional, que a senhora vai explicar daqui a pouco. Mas tem sido muito enriquecedor para a gente, assim, que está atuando, que é novo na vara, né? Então, isso mencionado, não só a vara nossa, que é crimes contra crianças e adolescentes, que desde o ano passado ela se tornou especializada em crimes contra a dignidade sexual, que nós ganhamos mais uma vara, que é a segunda de crimes contra a criança. Lá tem corrupção de menores, outros casos de violência psicológica e física, além dos crimes sexuais são nossos agora, só ficou crime contra a dignidade sexual. Aí você fala, nossa, ficou com a primeira de crimes contra a dignidade sexual? Sim, gente, alguém tem que ficar, não é? Você tem que ter aquela perfil, mas é complicado ouvir. Aí, não só as varas também do júri, porque agora lá na vara de violência doméstica, até a pronúncia fica na violência doméstica. No segunda instrução, vai para o tribunal do júri. Então, lá também é necessário, porque a criança, principalmente em relação a tem a vítima, a mãe ou alguém da família, né? Algum tio, alguém, ela vai ter que realmente ser ouvida dessa forma, separada da sala de audiência. E no caso da sessão do júri, tem que também ser uma sala à parte, transmitindo para dentro do plenário do júri, não pode ser dentro também do júri. Assim como na vara de família, situações de alienação parental e outras situações de violência envolvendo, as varas da infância, mesmo que não são criminais, são cíveis, não são crimes contra a criança, mas tem uma situação de risco envolvendo as crianças, precisam também ser equipadas. Toda essa estruturação também se configura um desafio, mas a gente precisa não só capacitar quem vai ouvir, mas também estruturar. Esse tribunal tem feito, já tem um cronograma dessas meninas da SES, estão até aqui, estão vendo aqui, né? Tudo bom, querida? Então, assim, para poder fazer a estruturação, tem uma comissão que o tribunal montou para cronograma de estado, porque o nosso estado é enorme, né? Tem que fazer toda essa estruturação. Então, aqui veio desde lá, a convenção traz, né, para a convenção, se bem que a pré-convenção é até mais, eles colocam que considera as crianças ser humano com menos de 18, a não ser que em conformidade com a lei a maioridade seja alcançada antes. Nosso caso também é considerado criança até 11 anos, né, 12 incompletos, e adolescente até os 17, que são 18 incompletos. Então, aqui são vários. E o destaque do artigo 12, parágrafo 2º, que é proporcionar à criança a oportunidade de ser ouvida em todo o processo judicial ou administrativo. Então, a sua opinião sempre será levada em consideração. Quem lembra aqui da situação do menino Bernardo, que deu origem à chamada Lei da Palmada, né? Que, né, nessas circunstanciais, na questão do que sempre, às vezes, alguma situação de maior repercussão gera uma lei, e trouxe a lei, que ela é chamada Lei da Palmada, que alterou o estatuto. E, na época, ele tinha 11 anos, ele não queria mais morar com o pai, foi no Rio Grande do Sul, né? Então, depois foi encontrado o corpo dele, foi até julgado recentemente. A madrasta, o irmão da madrasta, o pai, que era um médico, e ele acabou sendo assassinado. Mas ele tinha dito, acho que a gente precisa saber ouvir, a gente conseguir ouvir a vítima, a criança, quando ela diz que ela não quer alguma coisa. Então, é isso, sabe, ser ouvida. Como é um passado não tão distante o fato da criança que
era objeto. A gente, deixa, a criança está falando besteira, é coisa da cabeça dela, não existe isso, não, ela não está sendo vítima de nada, não, como acontece com a violência e o abuso sexual. Se acontecer dessa forma, assim, ela pode vir a alcançar algo pior. Então, a gente precisa estar atento a isso, quem trabalha tanto na rede de proteção, quanto também no sistema de justiça, né? Todo mundo ouvindo com calma o que a criança tem a dizer. É claro que tem aqueles casos da criança manipulada por alguém da família para praticar alienação parental, por exemplo. Né? E aí também é toda uma cautela. Por exemplo, o abuso sexual é um instrumento poderoso para uma condenação alta, né? De 8 a 15 anos. Então, da palavra, é assim, às vezes a criança que vai lá levada, por exemplo, pela mãe, né? O pai praticou, tocou, né? E não deixa vestir de material, mas fez o toque na parte íntima. Aí pode gerar essa situação. Se não souber identificar, tem capacitação da entrevista, pois não, pode falar. Doutora, eu acho que nesse sentido foi um dos maiores avanços da lei. Quando a lei foi lá e catalogou, colocou no rol violência psicológica, atos de alienação parental, porque assim, eu percebo que ainda há uma aplicação tímida da lei de alienação parental. É muito tímida ainda, né? A gente percebe nos processos de família muitos atos de alienação parental. Às vezes a gente vê em processos criminais que é uma acusação falsa e o MP não faz nada depois. Tá, o cara foi absolvido. Pronto, foi absolvido, legal. Mas ele foi acusado, foi afastado da filha. Então tem todas essas medidas que a própria lei da alienação parental coloca. Então, quando eu li a lei, eu fiquei muito feliz porque ela colocou lá no rol, né? Embora logo abaixo eles deixem aberto, né, qualquer atos e tal, mas ele tem incluído especificamente a alienação parental como violência psicológica. Eu achei um dos maiores avanços. Veio o artigo 4º entre as violências, né? A violência psicológica, também além do bullying, a questão também da alienação parental. E na vara de crimes contra as adolescentes relacionados a crimes sexuais, há identificação de casos assim, infelizmente, né? E que é uma violência ainda maior para essa criança também. Porque, às vezes, quando você usa a criança como instrumento de vingança, você não está percebendo o mal que você está ocasionando para a criança. Isso é uma violência, assim, bem séria, né? Com consequências psicológicas, danos seríssimos, né? Danos efetivos sérios. Então, aqui na Declaração também Universal de Direitos Humanos, que é de 48, também as Nações Unidas proclamaram que a infância teria direito a cuidados e assistências especiais. E veio o nosso Estatuto em 90, como eu falei, como considerado um dos mais realmente ricos, né, internacionalmente reconhecido. O artigo 1º vai colocar da proteção integral. O artigo 4º reproduziu o 227 da Constituição Federal, que é da responsabilidade solidária das famílias, da sociedade, do Estado. E também, olha, o artigo 28, parágrafo 1º e o 100, parágrafo único, inciso 12, também colocou a questão do direito da criança e adolescente ter sua opinião considerada. Tem que ser levada em consideração. Então, serem previamente ouvidos por uma equipe interprofissional, respeitado o seu estágio de desenvolvimento, o seu grau de compreensão. A resolução também do Conselho Econômico Social das Nações Unidas, ela 20 é de 2005, ela é também considerada um marco aí, aqui, a nível, né, nacional, porque é bem anterior nesses outros países que nós citamos, que há muitos anos vêm sendo trabalhados. Os Estados Unidos, eles têm, inclusive, um centro de crianças específico, é fora de dentro do fórum, em que lá é ouvido, videogravado e anexado lá ao processo. Já lá na Inglaterra é feito diferente, eles colocam 2 agentes da polícia capacitados, um ouve e o outro fica cuidando dos equipamentos, é videogravado e depois é anexado aos autos do processo. Mas também eles têm assim um diferencial, se tiver necessidade até de acareação, e também essa vítima é obrigada mesmo a comparecer, se tiver que esclarecer alguma outra coisa dentro do fórum. O nosso se aproxima mais do da Argentina. A Argentina é a Câmara de Gaso, que é um espelho, né? É espelhado de um lado, quem está de um lado não consegue ver quem está do outro, e aí lá é feito nesses dois ambientes, mas é dentro do fórum, semelhante ao nosso, que é dentro do fórum. Lá nos outros países, alguns são fora do ambiente do tribunal ou do fórum. E a recomendação 33, que recomendou a todos os tribunais a implantação do sistema videogravado. E o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, desde 2011, a SEIS, né, Coordenação da Infância Estadual, trouxe a capacitação, trouxe a doutora Lilian Stein, trouxe outros profissionais para capacitar equipes. E desde 2011 a gente usa o videogravado lá na vara de crimes, que antes era única, agora é só de primeira de crimes sexuais.
E tem a segunda lá também com outros crimes. Então, a implantação desse sistema de videodepoimento videogravado, os participantes da escuta também capacitados para o emprego da técnica. Já na resolução do Conselho Econômico, no artigo 41, já tinha disposto: os profissionais devem ser treinados para proteger crianças vítimas de testemunhos e atender suas necessidades, inclusive com serviços e unidades especializados. Lembrando aqui um destaque para o artigo do próprio Código de Processo Civil, que aí fica aquela dúvida em relação a isso, que prevê escuta especializada de crianças e adolescentes vítimas de abuso de alienação parental. Já existia lá no novo CPC, não tão novo, que ele veio desde 2015, lá no, né? E quando o processo envolver discussão sobre fato relacionado ao abuso ou alienação parental, o juiz, ao tomar o depoimento do incapaz, deverá estar acompanhado por esse especialista. Ele não fala propriamente de um depoimento especial, porque era como se a pessoa especialista na capacitação estivesse ao lado da vítima na sala de audiência. Mas agora, não mais. Com a lei do depoimento especial, a lei 13431, a gente vai ter que, mesmo nas varas de família, colocar numa sala separada, né, da sala de audiências, mesmo nessas situações das ações cíveis. Né? E aí não descreve muito como é esse acompanhamento, né, se é em sala especial ou não. E o artigo também 385, parágrafo 3º, 453 e parágrafos do CPC fazem referência na questão do uso de recursos tecnológicos, mas na questão das testemunhas que moram fora, né, uma espécie de videoconferência, né, das testemunhas que moram fora do local onde está sendo feita a instrução. Aqui algumas normativas para o depoimento de outros países, tem o Reino Unido, né, que é Inglaterra, País de Gales. Aqui dos procedimentos também, usada como prova principal, colocação de tela ou biombo, também do testemunho acusado, essa questão da videogravação com circuito interno de TV, como ocorre com a gente, oitiva de testemunha por intermediário. Na Argentina, eles exigem que seja um psicólogo forense. Precisa ter um psicólogo forense. Mas o nosso, a gente vai ver essa tratativa dos conselhos de classe, que depois acabou resultando que a lei não exigiu foi que fosse nenhum tipo, né, de gente da área fim. Houve uma luta do conselho de classe para não fazer. Canadá também, que dispôs, já sobre desde 2005 também vai falando, criação de uma sala com tecnologia de audiofilmagem, com um circuito interno de TV, que é o CCTV, conexão vídeo. Desde 87 também antecederam já a reforma jurídica lá no Canadá. Também é bem antigo o que eles vêm trabalhando em cima. Estados Unidos também, com destaque para o estado do Alabama, que desde 2012, direito à representação gratuita, crianças, o circuito interno, depoimento de crianças e vítimas com idade até 16 anos, desde que previamente justificado pelo tribunal, de acordo com a sua idade e maturidade, né? E o artigo 1º também, o primeiro centro de apoio de criança foi criado em 85 no Alabama. Hoje ele já tem mais de 900 centros de apoio à criança lá nos Estados Unidos, né? São vários estados, cada um tem sua legislação, mas o Alabama ele realmente foi bem avançado nessa questão dos centros de apoio a crianças e nesse depoimento especial lá ouvido dessa forma. E ela é normalmente analisada como uma peça conjunta, né, durante a fase de investigação para a instrução processual. Tanto em Canadá como nos Estados Unidos, as crianças elas precisam estar disponíveis para comparecer na sede, são compromissadas a dizer a verdade, diferente do nosso. A vítima, não só a criança, não precisa dizer a verdade se for perguntado. E pelos normativos, como eu digo, os Estados Unidos não assina, né? Então, como a gente assina, ele pode até ficar em silêncio. Se a criança disser, eu não quero falar, eu não lembro de nada, eu não me lembro mais, não vou falar. A gente não pode obrigar. Tem uma outra discussão, às vezes até converso, né, com nossos representantes, acredito, no Ministério Público lá, da questão, a gente conduz coercitivamente ou não a vítima com a mãe, se ela não for. Ela foi chamada 1, 2, 3, condução coercitiva ou não. Isso é uma outra discussão doutrinária. Os doutrinadores entendem que não deveria fazer condução coercitiva. Por exemplo, claro, se ela é criança, ok. Aí a mãe que não está levando. Mas e se ela tem, assim, já 15 anos, 14, ela já está compreendendo, ou 17 já, digamos que demorou para ela revelar e ela não está indo. Aí pode ser uma situação de um constrangimento a ela não quer falar. Tanto é que há bem pouco tempo atrás, esses tipos de crimes eram condicionados à representação da vítima. Houve uma alteração e se tornaram ação penal pública incondicionada. Mas antes precisava da representação, os crimes sexuais, por ser muita particularidade de cada um, não é isso? Até a gente não fica contando para ele nossas experiências sexuais, muito mais quando é uma violência, não é isso? Então, até bem pouco tempo eram, e hoje é ação penal pública incondicionada, né? Agora não tem mais como fazer, então em relação a isso.
Então, aqui na Inglaterra também, como eu falei, que é aqui pela polícia, na fase de investigação, são 2 agentes da polícia, prestado na fase inicial do processo, uma única vez, normalmente, anexado e videogravado, anexado a mídia também aos autos. Se tiver necessidade de novo depoimento, aí para esclarecimentos adicionais sobre o conteúdo, aí é chamado lá também. Né? Isso, um conduz a entrevista e o outro assegura o pleno funcionamento dos equipamentos. Na Argentina, como a gente falou, a Câmara Gaso, que é uma sala de vídeo espelhado, fica de um lado quem está sendo ouvido, a vítima e o entrevistador, psicólogo forense, lá eles exigem. E do outro lado, o pessoal da sala de audiência, para fazer, né, lá como a gente faz aqui. Então, conduzida pelo Ministério Público Fiscal, que é um órgão que compõe o Poder Judiciário argentino. Lá é diferente. O doutor esteve lá com o Childhood, inclusive viu, fazer até propaganda aqui com a doutora Leane, nossa coordenadora do CAOS. Ela conseguiu trazer o doutor Datael, hoje é desembargador. E vai dia 20, fazer uma propaganda. 20 de maio, qual é o horário, doutora Leane? Mas... Pode ir. As inscrições estão abertas já no site do Ministério Público. As inscrições para esse evento, Estratégias para o Enfrentamento à Violência Sexual contra Criança e Adolescente no Estado do Pará, vai acontecer no edifício sede do Ministério Público, no horário de 8 às 17 horas. Vai coincidir com o curso aqui da Escola de Magistratura, mas o curso começa aqui às 15h30. Aí a primeira palestra vai ser do desembargador da Autoé sobre a implementação da nova Lei 11.431. Em seguida, os colegas que atuam no arquipélago do Marajó, juntamente com adolescentes de lá do Marajó, a irmã Henriqueta, vão relatar os resultados que foram alcançados com a nossa articulação nas escolas lá na região. À tarde, nós vamos ter o doutor Ronel Onofre, que é promotor de justiça e ex-procurador-geral de justiça do Rio Grande do Norte, que tem larga experiência, que vai falar também sobre essa necessidade de enfrentamento da exploração sexual, pois a gente vem trabalhando já há muito tempo na perspectiva do abuso sexual, mas há uma lacuna muito grande de responsabilização no que diz respeito à exploração sexual. E fechando o evento, vai ser a doutora Luciana Temer, da Fundação Libertas, no dia 20, que vai falar sobre a necessidade de mudança de cultura para o enfrentamento da violência sexual. No dia seguinte, a programação é do Comitê de Enfrentamento Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, e vai trabalhar mais a questão mesmo da implementação das políticas e dos fluxos de atendimento, numa perspectiva mais de uma atuação prática, concreta, no dia 21. Tá? As inscrições vão ser feitas exclusivamente no site até a véspera do evento. Não vão ter inscrições na hora, tá bom? Muito bem, fizemos até essa propaganda aqui para a doutora Leane, viu? Mas merecida, porque realmente, olha, ela é uma lutadora, empreendedora lá. Ela já trouxe muita gente aí, ela faz atuação na área da infância, que ela é do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude. Então, temos essa parceria, né, desde que eu estava na corregedoria anterior, agora eu já voltei para a Vara, a gente sempre na parceria, é muito boa. Ela traz e conseguiu, viu, a agenda do doutor Daltaé, pensa numa agenda, né? Então, ela conseguiu convencer, trazê-lo. Hoje ele é desembargador. Foi esse que nós falamos, que em 2003, na segunda Vara de Porto Alegre, trouxe pela primeira vez depoimento sem dano. Ele tem muita experiência mesmo. Então, lá, ele insiste lá que se faça com equipe interprofissional, psicólogo, assistente social e pedagogo. E também lá é usado o ponto eletrônico. Eu também vou fazer logo puxar a sardinha para o nosso lado. Aqui no nosso, não é feito com ponto eletrônico. As psicólogas dizem que elas ficam confusas quando tem aquele ponto. Então, elas são ouvidas pelo um notebook e passa para o tablet em tempo real, como se fosse o WhatsApp. Acho que é muito mais chique e top, falo logo, do que o ponto eletrônico. Mas alguns estados fazem ponto, que é o caso do próprio Rio Grande do Sul, onde começou, né, que foi o berço do depoimento sem dano na ocasião, quanto também Pernambuco e outros estados ainda fazem com ponto eletrônico. Aquilo que eu falei para vocês, da curiosidade de Israel, desde 55 tem no Código de Processo Penal essa questão do uso de um circuito interno de TV videogravado com crianças com violência sexual abaixo de 14 anos. África do Sul, desde 77, previsões específicas. E a gente lembra aquilo que a gente já falou também sobre a questão do tipo aqui, rapidamente, para passar propriamente para a lei. Vou passar um tempo, porque senão a gente fala, né, Diogo? Senão o Diogo vai falar também, né, gente? Como estão?
É assim, então ele já está me dando alerta já. Tem que ter aquela plaquinha falando assim, ó, tantos minutos para mim. Então, assim, o crime de estupro de vulnerável, que nós comentamos logo no início, 217A do Código Penal, que tem uma pena de 8 a 15 anos, mas normalmente, como ele é praticado em continuidade delitiva e quando é alguém da família, ele tem uns aumentos aí. O 226, inciso 2, que aumenta da metade, por se for pai, padrasto, alguém que exerce autoridade sobre essa vítima. O 71, que é o continuidade delitiva, também vai trazer um percentual, são as frações de acordo com a quantidade de vezes em que ele praticou. Né? Não quer vir mais para cá? Tá. Então tá bom. Então, assim, acaba pegando uma pena assim, entre 18 e 27 anos, dependendo, né, da situação. E isso aí é o grosso da vara. A vara de hoje é especializada em crimes contra a dignidade sexual. Dos 1.460 processos, alguns suspensos pelo 366, como eu tinha mencionado, com réus foragidos, 800 são de estupro de vulnerável. Crianças e adolescentes abaixo de 14 anos, né? E a gente lembrou que mais de 90%, somente 10% dos casos chegam ao conhecimento das autoridades e 1 em cada 6 crianças é abusada sexualmente. Isso aí também é bem complicado. E lembrando do Superior Tribunal de Justiça aprovou a súmula 593, que era o estupro de vulnerável, colocando que não importa se essa menina de 12, 13 anos namorava com esse agressor, ele vai dizer que ele namorava já com o consentimento da família. E nem que ela tinha experiência sexual anterior. O STJ já afirmou isso e já se tornou lei, porque o parágrafo 5º foi anexado lá no Código Penal, no 217A, com esses mesmos dizeres, porque não tem capacidade para consentir. Foi assim que o legislador entendeu e assim que a jurisprudência também do país entendeu, STJ, STF e o legislador. É critério objetivo, idade. Mas alguns doutrinadores, como o NUT, vão colocar a chamada relativização dessa vulnerabilidade. E a defesa tenta fazer também, né? Então, assim, a gente já colocou sobre o depoimento sem dano. Assim, vou falar rapidamente dessa parte aqui, antes da lei, que todos leram, só para a gente destacar os pontos principais da lei e passar a palavra ao Diego. Assim, houve uma discussão muito grande dos conselhos de classe, né? Os conselhos de classe, Conselho Federal de Psicologia, o Conselho Federal de Serviço Social, entenderam o seguinte, que não é função desses profissionais, psicólogos, ciências sociais, de ficarem colhendo depoimentos primeiro que eles são contra o depoimento especial da vítima. Eles entendem que isso é um constrangimento a essa vítima, deveria ser feito só um estudo psicossocial. E também que eles seriam meros reprodutores de perguntas feitas da sala de audiência pelo juiz, eles seriam só querendo ir atrás da condenação e iriam ferir suas prerrogativas, sua autonomia enquanto profissionais. E isso eles correram e acompanharam toda a tramitação da lei. Quando a lei foi publicada, depois da publicação da lei, que ela foi publicada em 2017, em janeiro de 2018, baixaram outra nota técnica de novo, questionando isso aí. Mas vejam, assim, de certo modo, como lá, por exemplo, os que trabalham conosco, que são pedagogos, assistentes sociais e psicólogos, eles têm que explicar para a vítima que a vítima, isso tudo tem que ser explicado para a vítima. A vítima está sendo gravado, seu depoimento, está sendo repassado para a sala de audiências. Isso aqui é um processo, ela sabe que está sendo usado como prova. Né? Diferente, por exemplo, no Parapaz, no Propaz, que é terapêutico, a gente pegar aquilo e usar como prova já é diferente, porque fere a confiança com o profissional que está atendendo, né? Para poder fazer esse acompanhamento. Mas veio isso aí, inclusive depois houve muita luta, desde a época que chegou em 2003 na Porto Alegre, depois eles voltaram a editar outra, foi judicializado, conseguiram afastar o que eles tinham regulamentado, mas depois eles baixaram outra nota técnica após a publicação da lei. E aí, o que resultou nisso? A lei não exige que seja psicólogo, assistente social e pedagogo. A lei fala em profissional capacitado em técnica de entrevista com um protocolo científico sendo usado. Então, em virtude de toda essa luta do conselho de classe. Né? Então, aí eles colocam a prática, colocava como coletor de prova, reprodutor de perguntas, que não obriga a participação deles, também o Serviço Social também, o Conselho Federal fez a mesma coisa. E aqui, lembrando do decreto, da importância do decreto que regulamentou a lei, tá? Vocês todos leram a lei, a gente vai dar uns destaques rápidos da pincelada, né? Que é o artigo 4º, já mencionado, né? Que trata sobre os tipos de violência física, psicológica, sexual e a chamada violência institucional. Um destaque para a violência institucional. O Observatório até da Infância surgiu aqui na escola, a gente colocou até esse viés. Violência institucional, não só de acordo com a lei, mas a violência institucional pode ocorrer em qualquer ambiente. Na área infracional ocorre,
quando aquele adolescente não é tratado da forma adequada, quando ele não tem garantido seus direitos de convivência com a família, de manutenção de contato com a família, de escolarização. Então, a violência institucional, ela vem como um todo, né, um conceito muito amplo, que sempre existiu, mas de forma expressa agora a lei trouxe. Acho que é um destaque muito importante para a lei, que é a violência institucional do artigo 4º também. Esse é o decreto 9.603, ele é de 10 de dezembro de 2018. Ele trouxe o quê? Previsões para todas as áreas que atuam com o depoimento e com a escuta especializada, regulamentando a 13431. O que fazer em cada um? Aí trouxe para o serviço social, trouxe para a área de educação, para a área de saúde, para o sistema de justiça. É importante dar uma lida depois no decreto regulamentador. Né? Ele, aqui, conduzido por autoridades capacitadas, observado o artigo 27. Tem que observar toda essa situação que eles colocam, repasses de informações que possam induzir relato, não pode ser perguntas diretas, indutivas. Tem que ser sempre com aquela capacitação, a gente usa o da entrevista cognitiva, são vários protocolos, né, cada um. Os questionamentos não podem atentar contra a dignidade. Vejam as perguntas que ocorriam, às vezes, na vara, antes do depoimento especial. Tamanho do órgão genital do agressor. Isso não se pergunta nem para uma mulher que foi violentada, não é isso? Mas fazia essa pergunta. E aí o que acontece? A pergunta dentro da sala de audiência, o juiz indefere, mas a vítima já ouviu. Ela já foi revitimizada, não é isso? Tamanho do órgão. Se a vítima gostou do ato. Perguntas dessa natureza totalmente descabidas, absurdas e que revitimizam realmente a violência institucional que ocorria e agora não mais, porque mesmo se mandar pergunta, o juiz já indefere logo de pronto, né? E chegando lá alguma coisa que seja inadequada, também quem recebeu a capacitação reformula. Então, o profissional responsável vai conduzir a oitiva sem interrupções, garantida a sua autonomia profissional, respeitados os códigos de éticas e normas profissionais. Vejam aqui o que o decreto regulamentador trouxe como uma influência da discussão dos conselhos de classe, garantida a sua autonomia profissional, respeitados os códigos de ética e as normas profissionais. Ou seja, se for profissional com aquela área afim, psicologia, pedagogia, serviço social, que sejam respeitados os seus códigos de ética. Tiveram muita força durante toda a tramitação e a questão da lei. Perguntas também serão realizadas após conclusão da oitiva, que é um relatório livre e tal. Tem que ser respeitadas as pausas, os silêncios, os tempos que a criança... É isso que às vezes outras varas, outras unidades que não sejam essas especializadas com a violência doméstica e a crime contra a criança não vão compreender. A criança tem um tempo dela, pode ser que ela queira ficar parada um tempo pensando, ela não vai falar, aí depois ela retoma. Só que não há tempo, né? Às vezes está correria. Não, a gente tem que terminar, tem outro processo, outra audiência, vamos parar, já acabou e tal. Então, assim, às vezes é por essas questões que toda uma técnica que é bem, né, com muita cautela, que talvez alguns não compreendam. Esses são os protocolos. Eu não tenho mais tempo, né? Mas é colocar a entrevista cognitiva que a gente adota desde 2011 aqui, que é essa, o inicial, depois o de relato livre, depois o acolhimento também final. Essas perguntas vêm só complementares, sem perguntas indutivas, sem perguntas sugestivas, diretas. Não pode ter perguntas assim fechadas. A criança que vai falar, de acordo com o tempo dela. Não pode chegar assim, por exemplo, perguntar: você veio falar sobre o seu pai, né? Não. Você vai falar sobre o seu padrasto? Também não. Você veio aqui por alguma razão, acompanhada de um familiar seu. Você pode nos contar por que você veio aqui? Aí, papai. Ele fez isso... Aí quando ela for falar, ele fez isso, ele fez aquilo, ele é quem? Quem é ele? É o fulano. Ela que vai dizer quem é. A gente não vai poder fazer as perguntas diretas, entendeu? Nesse sentido. Tem a entrevista NICHID também, que é outra semelhante, a cognitiva. O RATEC, que esses são feitos com bonecos, figuras de bonecos, diagramas que eles têm os órgãos genitais. Não é muito recomendável, né? Tem esses diagramas também. Por quê? Porque também é sugestivo. Não se usa mais, pelo menos aqui a gente não faz esse uso de bonecos, né? Com a entrevista forense estendida, quando a criança pequena precisa de mais de um mandato, a passo. Então, o estatuto, aqui, o protocolo NICHID, a entrevista cognitiva, tem o maior número realmente de estudos empíricos realizados. Tem a crítica ao RATEC, né? E que é composto por a recriação do contexto, a narrativa livre, o questionamento e o fechamento. No final, você vai fazer o que agora? Então, para poder a criança tirar da mente dela todo aquele peso que ela estava tendo, né, no início, quando ela teve que relembrar é reviver, para a criança é muito ruim. Até o adulto, às vezes, ele até bloqueia um trauma que ele vivencia, né? Então, é isso assim. E o NICHID, o protocolo da investigativa estruturada, é semelhante também ao outro, tá? Isso aí todos são os avanços, que a gente não vai mais ter tempo, senão depois o Diego arranca o microfone de mim, né, Diego? Não vai poder. Vamos lá, então, o protocolo RATEC também, que é essa questão
aquilo que a gente colocou também, são detalhes anatômicos que eles têm, os bonecos, eles têm essa do RATEC, e alguns estados, Estados Unidos também usam lá. E a estendida é voltada a crianças de pouca idade. Nós fizemos uma vez uma estendida, o menino tinha 3 anos. 3 anos. Um menino de 3 anos, você não consegue mais 15, 20 minutos de atenção dele. Então, ele já estava subindo na poltrona, ele já estava cantando musiquinha para a pedagoga, ele já estava falando aquelas besteiras de pum, um monte de coisa. E aí, a pedagoga, tá bom, aí encerra, tá bom, vamos encerrar. Por quê? Que criança é criança, a gente, né, às vezes não compreende, às vezes nem é bom. Vai ter situações em que a vítima a gente não vai conseguir ouvir. Não adianta forçar, faz o estudo psicossocial, que é melhor, né? Então, já teve situações. As crianças têm que respeitar a faixa etária também pelo tempo que a gente consegue de concentração delas numa sala, lá na sala especial, mesmo fazendo o acolhimento inicial. E aqui, rapidamente, da lei que tornou obrigatório o depoimento especial, a violência institucional, o decreto regulamentador, o rito cautelar, lembrando o artigo 11, né? Quais são os casos de antecipação de prova? Crianças abaixo de 7 anos, todo e qualquer tipo de violência, seja a violência do júri, crimes dolosos contra a vida, assistir o crime, tentativa de feminicídio ou feminicídio da mãe, seja uma situação também de violência física, até abaixo de 7 anos, né, até 7 anos é a antecipação de prova. E também, por quê? Preservação da memória da criança, também para não criar falsas memórias e tudo mais. A doutora Dillenstein tem um livro muito bom sobre falsas memórias. E também, casos de violência sexual, criança e adolescente, independente da idade, até os 17, antecipação de prova por causa do tipo de crime, né? E também, 18 a 21 anos, a lei faculta. Tem gente que chegou na vara com 21 anos, que sofreu antes dos 18, e disse que queria ser ouvido na sala de depoimento especial. E chorou copiosamente, quase não conseguia ser ouvida. E também, então, a gente respeita isso também. A gente deixa lá, não é porque não é mais menor de 18 que não é, tá? Aqui o STF, o STJ já definiu, já reforçava a necessidade de antecipação de prova em casos de crianças de pouca idade para preservação da sua memória, né? Estupro de vulnerável e tudo, tanto o STJ quanto o STF, resguardando a criança. Assim, resguardar a criança, isso a gente já fazia, de qualquer contato, ainda que visual, com o agressor. Tem que chegar uma hora antes, não encontra no corredor do fórum, é levada logo para a sala especial para não ter contato com o agressor, porque isso afeta com certeza o emocional dela, que já vem afetado por dentro do fórum, né? E, assim, lembrando do artigo 13, aqui, lembrando que qualquer pessoa que tenha conhecimento, presenciação ou omissão, e a lei também trouxe, praticado em local público ou privado, constitua violência, tem que comunicar. O Estatuto também já previa. E constatado que a criança ou adolescente está em risco, a autoridade vai requisitar em qualquer momento os procedimentos. Isso aqui foi também interessante, que ela trouxe também medidas protetivas. Antes, a criança que era afastada do lar. Agora, a lei traz que é o afastamento do investigado. Então, a própria autoridade policial pede, o Michel Pou também reforça, a necessidade de afastamento cautelar do investigado da residência, do local de convivência com essa vítima, né? Antes era a vítima que era acolhida, abrigada e levada para outra casa de outro familiar. A prisão preventiva, solicitar os órgãos de... Então, trouxe toda essa questão, representar ação cautelar de antecipação de prova. Então, todas essas medidas aqui que foram trazidas são... E um destaque para o artigo 22, já concluindo, chegando já na fase, que eles trouxeram a preocupação de que os órgãos policiais têm que buscar outra prova que não seja só o depoimento da vítima. A gente tem um problema, 80% dos casos ocorrem sem vestígio material. Não vai ter lá no laudo sexológico. Por quê? Porque se inicia com toques nas partes íntimas, com felação, que é o sexo oral. Isso não deixa vestígio material. O laudo sexológico não vai apontar a violência. E aí nós vamos contar só com o quê? Com a palavra da vítima. Acho que isso o Diego vai falar para vocês agora da credibilidade, né? E a gente realmente tem essa dificuldade, essa credibilidade, por isso que às vezes precisa pedir o estudo psicossocial da equipe multidisciplinar da vara. Porque aí você tem palavra do réu versus palavra da vítima, porque é crime praticado sem testemunhas oculares, lembrem. Então vamos ter só o depoimento da vítima. Se conseguiu descobrir a tempo, não consumou o ato da conjunção carnal ou cópula etópica anal. Então, diante disso, a gente vai ter que verificar de que forma. Então, a gente vai contar só com a palavra da vítima. E isso é importante verificar a questão da credibilidade dessa palavra. E aí eles colocam, vão envidar esforços para que o depoimento especial não seja um único meio de prova. Quais seriam os outros meios de provas quando só está ele e o agressor? Apreender um celular, apreender um notebook que tenha fotos, que tenha algum registro deles de conversa. Por quê? Também porque, acho que a preocupação também do legislador é o seguinte, que a pessoa
a criança, não existe o depoimento sem dano. Por isso que foi modificado. Era depoimento sem dano em 2003. Depois mudou para dano amenizado. E hoje é depoimento especial. Porque o depoimento, ele tem um dano secundário. Alguns doutrinadores, como Maria Regina Fay, a Zambuja, ela coloca que não deveria nem ser prestado o depoimento, porque ele é um dano muitas vezes até pior do que o próprio violência que ela sofreu. Alguns defendem isso. Alexandre de Moraes Rosa, alguns defendem dessa forma. Não deveria ter o depoimento especial, não deveria fazer relembrar a criança. Então, alguns fazem essa defesa. E não, o dano remanesce como dano secundário, aquela coisa de relembrar e reviver. Nem a gente gosta de lembrar de coisas ruins pela qual a gente passou. Então, criança não é mais ainda. Remanesce o dano. Então, alguns doutrinadores são contrários e os próprios conselhos de classe também, né, de psicologia e serviço social. Se o crime realmente não deixar vestígios materiais, aí tem que buscar isso. O artigo 4º, não cumprimento do disposto, vai implicar em sanções previstas no ECA. E também um destaque para esse tipo, que veio do artigo 24, violar sigilo profissional, permitido que o depoimento de criança e adolescente seja assistido por pessoa estranha ao processo, sem autorização do juiz ou sem também consentimento do representante legal. Aí a pena de 1 a 4 anos e multa. A lei se preocupou. Por quê? Isso aí é para quem? Para os servidores que estão, para os juízes, promotores, para advogados, para defensores, quem atua no sistema de justiça, ou mesmo dentro da rede de proteção tem acesso a esse depoimento, não pode revelar, não pode falar, porque é segredo de justiça, preservação da integridade dessa vítima, da sua dignidade, e se for revelado é a pena aí de 1 a 4 anos com multa. Pesquisadores também, né? Eu sempre coloco. Alguns agora têm um novo tipo, eu falo do Dr. Cherry, que sempre está lá com a gente. O novo tipo agora é o assistente da defesa, porque como não pode ser assistente técnico, não é perícia, depoimento especial não é uma perícia psicológica, né, gente? Ele é uma prova do processo colhida antecipadamente, e aí alguns advogados de defesa pedem a habilitação de assistente técnico. A gente explica que não é, mas garantido o contraditório, ampla defesa e até mesmo a paridade ali de parte das armas, que não tem o assistente de acusação, então ficam com o assistente da defesa. Só que eles não podem se manifestar e colocam, não usar nem para os fins acadêmicos, para os que vão lá, todos capacitados nessa técnica. O doutor Géry fica rindo, mas ele participa lá junto do lado. Então, o artigo 26 também caberá ao poder público, deu um prazo de 60 dias, já passou, claro, atos normativos à efetividade. A escuta especializada está no artigo 7º, que é por integrantes da rede de proteção, assistência social, educação, saúde, segurança pública. A gente, assim, dentro da segurança pública, teria que ter a capacitação e formação continuada de delegados, criação de delegacias especializadas, e o papel do Conselho Tutelar está no artigo 136, né? Então, para o decreto regulamentador da lei, é o seguinte, escutar o estritamente necessário. Ninguém vai perguntar para essa vítima nada, até porque muitas vezes não estão nem capacitados para isso. Então, deixa saber colher, o Conselho Tutelar foi lá, no local, na residência, ouviu o estritamente necessário, não ficar indagando a criança, quem foi, como foi, até para evitar essa repetição de depoimentos, né? E ali as formas de violência a gente já falou, física, psicológica, sexual, institucional, todos ali tipos de competência que precisam, juízo singular, crimes dolosos contra a vida, especializados de violência doméstica, infância e juventude, júri, todos ali, né? Juízo singular também. Tá? A violência física, psicológica, mencionando com destaque ali, né, para a alienação parental, a lei é de 2010, mas realmente veio reforçar essa questão da alienação parental. A violência sexual, que entra desde o abuso, também a exploração sexual, tráfico de pessoas, tudo a lei também trouxe na sua disposição, e a violência institucional praticada por instituição pública ou conveniada, inclusive para revitimização. Então, nesse caso, também o decreto regulamentador reforçou a violência institucional, né? E, no caso, se a criança revelar espontaneamente a violência, vão ter que ser chamados para confirmar só os fatos na forma especificada. E lembrar, por exemplo, também, que, no caso, tem também disposição expressa na Convenção Internacional de Direitos da Criança e do próprio Estatuto. Se a criança disser que ela quer falar diretamente com o juiz, tem que ser respeitada a vontade dela. Não vai acontecer tanto com a criança, porque a criança não entende muito, mas o adolescente, eu quero falar com o juiz. Por isso que o juiz tem que se capacitar. Não vai ter mais gente na sala de audiência, é só o juiz que vai ouvir. Aí já vai gerar um problema do contraditório para a defesa. Com certeza vai dizer, não, mas eu não estou lá, e eu não estou vendo, eu não estou assistindo, só se for então transmitido. O juiz fica lá na sala especial e transmite lá para a sala de audiência. É uma alternativa, né? Nesse sentido. Então, aqui a revitimização, discurso ou prática institucional que submeta crianças e adolescentes a procedimentos repetitivos, desnecessários e invasivos, acolhida, posicionamento ético do profissional adotado durante o processo de atendimento à criança, para fins de aplicação do decreto. E a violência institucional praticada por agente público no agente do desempenho da função, né?
incluindo... Antes da minuta do decreto da Conanda, não foi aprovado. Antes desse decreto, tinha uma minuta do Conselho Nacional de Direitos da Criança. Previa até assim, incluindo-se entre os que praticarem essa violência institucional, os serventuários do sistema de justiça, os juízes, promotores, delegados policiais civis e militares. Tá? Mas aí não foi aprovado, o decreto veio sem essa predisposição. É possível, porque... A prioridade de tramitação nessa lei também, né? Já é da alienação parental. Exemplo. Pede prioridade de tramitação, criança vítima de violência. Aí não preferem, fica 3 anos, a criança sendo vítima de alienação parental, às vezes a relação com o alienado se corta de uma vez por todas, pode ser considerado violência institucional. Eu penso que a gente possa enquadrar. Aqui ele coloca o seguinte, meio de atos comissivos ou omissivos, que prejudiquem o atendimento. Eu acho que entra nos omissivos, né? Quando você se omite no atendimento, você não presta o atendimento necessário, quando você está revitimizando, e eu acho que dá para caracterizar. Dá até para construir até um TCC, né, com essa matéria. Já, uma publicação do artigo, né? Já podia logo fazer, né, sobre isso. Mas é interessante a pergunta, e realmente, sim, eu acho que se encaixa, assim, o decreto regulamentador trouxe comissivos e omissivos, né? Então, aqui, o entendimento intersetorial, os órgãos e serviços têm que trabalhar de forma integrada, coordenada, tá? Então, atenção à saúde de crianças também, toda a área de saúde, serviço social, instituição de ensino, Conanda, orientações quando houver necessidade de interrupção da gestação para os casos previstos em lei, além de coleta, descrição e guarda de vestígios. E a minuta anterior do Conanda previa até essa questão da interrupção da gravidez, porque se refere à situação do estupro, que gera a gravidez, e é um aborto legal, né? Mas aí foi retirado também do final, do decreto final, regulamentador. Tá? O que fazer na caso de educação? O artigo 11, acolhimento da criança, informação sobre os seus direitos, comunicação ao Conselho Tutelar, rede de ensino tem que implementar programas de prevenção, o 1356-245 obriga a notificação e suspeita de maus tratos. Lembrando até, o tribunal tem, né, o projeto está em parceria com as escolas, a Escola do Refúgio nesse sentido. E aqui o SUAS, que é do Serviço, né, Social, vai dispor sobre serviços e programas, o artigo 12 trata do serviço social, o 15... também todos os envolvidos no sistema de direitos e garantias de criança, vítima ou testemunho de violência. E caso a violência contra a criança ocorra em programa de acolhimento institucional familiar, porque pode ser que ocorra dentro do próprio abrigo, uma casa de acolhimento. E aí o que fazer, né? Também, ou então em unidade de internação ou semi-liberdade, adolescentes infratores, a gente estava falando, é violência institucional, o socioeducativo. Tem que ser avaliado pela equipe multidisciplinar também, considerando esse melhor interesse do adolescente ou da criança. Tá? E no caso de pertencente a povos ou comunidades tradicionais, os indígenas, hoje a gente tem muitos uaraus, né? Aí os indígenas, também os quilombolas, eles também têm que ser respeitados dentro do seu atendimento às suas realidades sociocultural, né? Mas sempre que a violação de direitos também tem que ser observada. E vai falando da escuta especializada no artigo 19, em linguagem compatível com o seu desenvolvimento, né? A criança vai respeitar a sua faixa etária, tem que primar pela liberdade de expressão da criança, né? Não pode produzir prova para processo de investigação ficando limitada ao necessário para o cumprimento da finalidade de proteção, né? Por profissional de nível superior. Antes, assim, olha, a escuta especializada será realizada por profissional capacitado. Ficou assim no decreto regulamentador. Na minuta do Conanda estava a escuta ser realizada por profissional de nível superior capacitado para o cumprimento da finalidade. Eles falaram em nível superior, já retiraram. Então, para poder abrir um leque de possibilidades para quem é capacitado. Um profissional capacitado já pode fazer o TIBA, não precisa ser psicólogo, ciência social, nem pedagogo e nem nível superior. Né? E fala do depoimento especial, aquilo que a gente viu, respeitados, tem que ser videogravado, com um equipamento que assegure a qualidade audiovisual, separada, reservada, silenciosa, tem que ser capacitados os profissionais. A redação anterior da minuta do Conanda era os dispositivos normativos aplicam-se aos vídeos entre 18 e 21 anos. Né? Ou seja, se aplicava facultativamente às vídeos entre 18 e 21, claro, crime praticado antes dos 18, mas podendo ser ouvidas dessa forma. A gente ainda adota na vara, porque às vezes ela não tem condições de ser ouvida na sala de audiências. E aí, né, enfim. Então, assim, só lembrando como era a questão da vara. Quem tiver a oportunidade de conhecer, ainda não conhece, a crime contra a criança e adolescente e a sala especial de depoimento, aí o Dr. Flesch até colocou mais 2 salas, conseguiu colocar mais 2 salas para até violência doméstica familiar contra a mulher e mais outras do juízo singular. É feita uma sala separada, sala de audiência com os equipamentos de videogravação, tem câmera, microfone,
as poltronas, né, naquele formato assim, ferradura, né, para poder sentar, ficar mais à vontade. Fica entrevistador a criança, transmitido em tempo real para a sala de audiências, aquele relato livre, acolhimento feito, e depois as perguntas saem dentro do notebook para o tablet da entrevistadora. Não gosto tanto, a gente não gosta do ponto eletrônico, alguns estados adotam. Eu penso que basicamente é isso, até porque não me tem mais tempo. Agora é a vez do Diego, tá, gente? Pois não. A capacitação para o depoimento especial está sendo feito de duas formas. Só para entrevistadores, a SEIS, né, a Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude, tem promovido alguns cursos com até a psicóloga nossa vara, né, as duas psicólogas fazem a parte prática com esse treino nas entrevistas. E nós vamos até ter, já vou fazer, eu fiz a propaganda, Torlene, fazer a nossa, né, Torlene? Semana que vem, de 20 a 24, nós temos o curso sobre teoria e prática do depoimento especial aqui na escola, uma estatura de 15h30 às 19h. E vai ter a psicóloga da vara junto comigo, nós vamos fazer. Vai envolver a prática também, e o que aprenderam vão também funcionar como entrevistadores depois no final, e outras atividades com metodologias ativas. Né? Vai ser aqui na escola. Obrigada, gente. Agora é a vez do Diego, né, Diego? E aí, pessoal, boa tarde. O que foi que vocês comeram hoje no almoço? Estão assim tão fraquinhos já, mais uma vez. Vai, boa tarde. Mas assim de novo, xoxa, é a hora do lanche, fraquinho. Bom, a gente veio hoje para falar sobre os desafios, né? A implementação da lei de escuta especializada. É sempre um desafio, falar depois da doutora, já foi um desafio grande lá em Barcarena, mas bora lá novamente. Hoje, a gente vai focar aqui, especificamente por conta do tempo, no desafio por conta do acesso à informação. Então, é muito importante, é imprescindível a gente capacitar toda a rede. Mas a população, do meu ponto de vista, também tem que ter acesso a essa informação. Porque em alguns casos, a vítima, ela não se reconhece enquanto vítima. A família não sabe das consequências, né, daqueles atos. E algumas pessoas, talvez a senhora já tenha visto em alguns processos, simplesmente desistem. Né? Que a senhora estava falando da questão da vítima, que não comparece, vai conduzir, não vai conduzir, muda de endereço sem comunicar. Né? Por que será que isso acontece? Será que as pessoas compreendem o fluxo inteiro do que vai acontecer dentro do processo, todos os passos? Elas compreendem a necessidade da burocracia? Elas conseguem entender conceitos como ampla defesa e contraditório? Né? Será que a visão, a expectativa é só com a prisão? Eu quero prender em flagrante, eu quero a prisão preventiva, e isso aí vai resolver o processo? Bom, então a gente vai focar aqui especificamente nessa questão do acesso à informação. Como é esse acesso à informação? E vou mostrar que foi desenvolvido durante o meu estudo de mestrado lá na UFPA, mestrado em Segurança Pública. Atualmente eu atuo na 4ª Vara da Infância e Juventude aqui de Belém, que cuida da parte de atos infracionais. Bom, esse trabalho, ele começou aqui no Tribunal de Justiça. Antes da doutora assumir a titularidade da Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes, eu tive a oportunidade de passar algum tempo lá, assessorando no gabinete, e um dia puxando o relatório do sistema para ver quantos processos a gente tinha e quais eram os tipos de processo, né, que eu tive curiosidade de saber qual era o tipo de crime que mais vitimizava crianças e adolescentes em Belém. A minha expectativa é de que eu achasse crimes contra o patrimônio em maior número do que crimes sexuais. Mas, para minha surpresa, de 100 processos, eu tinha mais ou menos 60, só de crime sexual. Tanto é que foram esses números que deram ensejo, né, à separação da vara e à especialização por conta da quantidade de demanda e da especialidade do atendimento. Eu fiquei com isso na cabeça, né, querendo contribuir desde 2013. Quando foi em 2017, eu ingressei no mestrado e fui pesquisar sobre a prova criminal nos casos de estupro de vulnerável, que a doutora chegou a mencionar a questão da credibilidade dessa prova. Por que eu fui pesquisar sobre isso? Se é um crime cometido às escondidas, né, eu não vou ter testemunha, eu não vou ter uma pessoa que confirme o relato da vítima, eu não vou ter vídeo, às vezes o laudo também não vai me trazer a prova que eu preciso,
porque foi uma carícia, um toque, alguma coisa nesse sentido, a responsabilidade vai recair 100% sobre a vítima, de trazer tanto a autoria quanto a materialidade, para eu ter uma condenação nesse processo. Então, o juiz precisa acreditar muito nesse relato para ele dar uma condenação que vai de 8 a 15 anos, no caso do estupro de vulnerável. Esse trabalho, ele me levou, inclusive, eu tive que aprender a dar entrevista, eu não sabia como era que funcionava TV, rádio, essas coisas. Me levaram no SBT, na Globo, na Record, na Cultura, e eu também viajei por alguns lugares para fazer essa apresentação, chegando e até na Universidade de Coimbra, né, que é uma das universidades mais famosas do curso de Direito, para apresentar lá o resultado dessa pesquisa. Mas assim, como é que eu fui parar aqui fazendo palestras? Não sei se vocês viram na divulgação que tinha a questão da doação voluntária do caderno, inclusive tem o banner ali do projeto que eu coordeno, e eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona, rapidinho. – 23% da população brasileira, ou seja, 45 milhões de pessoas, têm entre 4 e 17 anos e deveriam cursar o ensino básico. No entanto, 8%, ou 3,8 milhões de crianças e jovens nessa faixa etária, estão fora da escola. As populações mais afastadas são as que mais sofrem com acessibilidade e transporte. E é a acessibilidade do aluno, do professor, do material e até da merenda. A questão da vulnerabilidade econômica dessas famílias desencadeia na ausência de dinheiro para a compra de material escolar para o ano todo. A composição familiar numerosa dessas comunidades priorizam o uso desses benefícios assistenciais para a aquisição de alimentos e subsistência. Em 2014, um grupo de amigos verificou que algumas crianças da comunidade Cruzeirinho, Baixo Acará, estavam abandonando os estudos porque suas famílias não tinham condições financeiras para comprar itens escolares básicos, tais como caderno, lápis, caneta e borracha. Por conta disso, esse grupo resolveu se reunir para arrecadar doações desses materiais, como forma de incentivar crianças a continuarem suas atividades escolares e, assim, buscarem um futuro melhor a partir do investimento em educação. Em 2016, o projeto Direito Sem Formalismo, que tem como objetivo contribuir para a formação de cidadãos mais conscientes dos seus direitos, se uniu ao projeto Futuro Brilhante por acreditar que a educação tem o poder de mudar vidas para melhor e vem ajudando com as ações desde então. Apenas em 2018, o projeto Futuro Brilhante já atendeu cerca de 300 crianças em escolas, projetos e abrigos, fornecendo kits de material escolar. Vamos ajudar essas crianças a continuarem sonhando com um futuro brilhante a partir do investimento em educação. Contamos com a sua ajuda. Doe materiais escolares. Bom, gente, esse é o projeto que começou em 2014. Esse número, até o fechamento do vídeo, era de 300, mas a gente já passou de 500 crianças atendidas. Quem quiser ver as fotos das entregas aqui, é uma foto de 2018, com apoio da Escola Judicial. A gente conseguiu arrecadar toda essa quantidade de material. E aqui é uma das entregas que nós fizemos lá no UNA, que é o projeto Escrevendo e Reescrevendo a Nossa História, que fornece cursos de capacitação profissionalizante de curta duração, de forma gratuita para uma comunidade bem carente lá do entorno. Bom, qual que é a diferença aqui de crime para ato infracional? Vamos supor um contexto de uma pessoa que tenha sido vítima de roubo. O que vai diferenciar para eu ter um crime ou um ato infracional? Basicamente, a idade da pessoa que praticou a conduta, que praticou o assalto. Então, se você tiver sido roubado por uma pessoa que tem entre 12 e 17 anos, vai ser um ato infracional e eles vão responder o processo lá conosco, na 4ª Vara da Infância. Se tiver sido uma pessoa com 18 anos ou mais,
e tiver, no caso, sido um crime sexual, já vai responder lá com a doutora Mônica. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque muitas pessoas têm a crença, do senso comum, de que para o adolescente não pega nada. O adolescente pode fazer tudo, que não vai acontecer nada com ele. E a prova de que pega sim é que hoje a gente estava fazendo, sei lá, umas 10 audiências, a doutora fez lá mais umas 10 sentenças, então pega e pega muito. Para eu ter uma condenação dentro de qualquer tipo de processo, especificamente dentro do crime de estupro, eu preciso ter basicamente a união desses dois fatores aqui, autoria e materialidade. O que vai ser a materialidade? Vai ser eu conseguir provar que aquele crime existiu. Então, por isso, como a doutora estava falando, há dificuldade, né, de se obter condenações dentro do processo de apuração do crime de estupro, principalmente nos casos que não deixam a prova da existência do crime. Vai depender quase que exclusivamente da palavra da vítima. E, em alguns casos, a vítima vai ser responsável por trazer para o processo tanto a materialidade quanto a comprovação da autoria, que é eu conseguir provar quem foi que praticou aquela conduta. Mas e aí? Quem que pode ser vítima de estupro? Até 2019, a gente tinha uma limitação que apenas a mulher poderia ser vítima de estupro e apenas o homem poderia ser autor. Depois dessa alteração, tanto o homem quanto a mulher podem ser autores e podem ser vítimas do crime de estupro. Isso. Aí aqui cabe também a diferença, fixando no critério etário ainda, quando é que vai ser estupro, quando é que vai ser estupro de vulnerável. Aqui o que é principal é uma característica pessoal da vítima, em relação à idade dela, quando aconteceu o abuso. Então, se eu tiver uma vítima com 13 anos de idade ou menos, eu vou estar diante do estupro de vulnerável. Se eu tiver uma pessoa que foi vítima, ela tiver na data que aconteceu a situação 14 anos ou mais e tiver sido praticado contra a vontade dela, a gente vai estar diante do estupro, tá? O parágrafo 1º, ele traz outras possibilidades de a gente estar diante de um estupro de vulnerável, que é no caso da pessoa que está em coma, ela não tem capacidade para apresentar resistência ou apresentar o seu consentimento para a prática daquele ato. A pessoa também que está totalmente alcoolizada, e infelizmente acontecem, né, situações. Tem mais algum outro, doutora? Não, o deficiente, né? O deficiente também não tem capacidade mental para dar o seu consentimento. Por que isso aqui é importante? Porque a questão do consentimento, ela vale para as pessoas que estão ali no parágrafo 1º e não vale em relação ao critério etário, como a doutora já falou. Então, independente de eu ter 12, eu ter 13, ou eu ter já vida sexualmente ativa, né, eu já ter tido outros relacionamentos, isso aí ainda configura o crime de estupro de vulnerável. Não deixa de ser, como algumas pessoas tentam flexibilizar, mas era namorado, mas já tinha um relacionamento, vinha em casa, a família concordava. Não tem nada a ver, continua sendo estupro de vulnerável. A pena, como a gente já falou aqui, né, são de 8 a 15 anos, e o parágrafo 1º que eu mencionei, que a questão da enfermidade, deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que não possa apresentar resistência. Mas e aí, o que pode ser considerado o estupro? Será que é só a prática sexual na forma como nós conhecemos? A verdade é que não. Né? Todos esses outros atos aqui, como toques, carícias, masturbação, a própria relação sexual com penetração, o sexo oral, eles podem sim ser considerados como prática de estupro de vulnerável. Está citada lá, reuniu os dois tipos, que antes eram 214 e 213. 213, só mulher poderia ser vítima até então, porque era só conjunção carnal. E o 214, atentado violento ao pudor, que era toques e outros atos de bisnós, tivesse a conjunção carnal com uma cópula tópica anal. Aí poderia ser mulheres e homens, as vítimas. Aí reuniu os dois tipos num só, revogou o 214, né, com o 213,
E ele fez algumas revogações, 224, da presunção, né, de violência. Aqui é interessante, por exemplo, o caso de namorados, né? Talvez vocês conheçam adolescentes que namoram. E aí, pelo que a gente viu aqui, de acordo com o critério etário para definir o estupro de vulnerável, se eu tiver um adolescente de 14 ou de 15 anos namorando com um de 13 e eles resolvem manter relações sexuais, isso aí pode? Pode, parede. Não pode? Por quê? O que vai configurar aí? Um crime ou um ato infracional? É um ato infracional. Por quê? Característica da pessoa que está praticando a conduta, é adolescente. Né? Então, ele vai responder de acordo com o previsto no ECA. E por que é importante saber isso? Porque, olha só o raciocínio todo que a gente teve que puxar, desde as características pessoais da vítima, características do réu, os tipos de conduta que configuram esse crime para poder chegar à conclusão, num caso que pode estar acontecendo na nossa família, né, de um relacionamento entre adolescentes. Isso aí é mais grave ainda quando é um adulto, no caso 18 anos ou mais, namorando com um adolescente de 13, de 12, de 11, que infelizmente acontece. Mas e aí? Acontece muito. Na minha pesquisa, eu identifiquei 14 casos em que, independente do consentimento dos pais, continua sendo, dependendo da característica do réu, ou ato infracional ou vai ser crime. Quer perguntar? Eu trabalho no Marajó, em Cachoeira do Arari. Uma vez aconteceu uma situação comigo em que eu fui fazer a intimação de uma vítima de estupro de vulnerável. E lá no Marajó tem, entre aspas, aquela cultura das meninas começarem a vida sexual muito cedo. E estava eu e o outro oficial de justiça na zona rural lá do interior, lá na cidade que eu trabalho, né? E quando nós batemos lá naquela casa, a gente procurou a menina e a mãe, que a menina, pela data do processo e a qualificação, imaginei que ela tivesse ter 14 e 15 anos, mas na época foi estupro de vulnerável. E aí as duas vieram. E aí eu expliquei para a mãe a situação, tudo mais. Gente, foi a primeira vez que eu vi uma vítima reclamando porque ela era vítima, junto com a mãe, reclamaram porque o autor do fato, o réu, estava preso, porque ele era o marido da menina e elas estavam passando fome porque ele também sustentava a família. Assim, eu fiquei perplexo com a situação porque eu nunca tinha visto isso acontecer. Aí foi uma situação assim, sui generis, sabe, que eu vi. Aí tem muito a ver com isso aí, com essa questão da idade, a questão do agressor e, no caso, uma questão social, que é a ausência da informação lá. Eles não têm uma noção de que a menina com menos de 14 anos, eles vão incidir num crime de estupro de vulnerável. A gente tem noção disso. Exatamente. Então, assim, a falta de informação para se chegar a isso aqui, então, se eu não me percebo enquanto vítima, se a minha família, ela não entende que eu estou sendo vítima, como é que ela vai me proteger? Se eu não me enxergo como vítima, se a minha família não me enxerga como vítima, como é que isso vai chegar para as instituições formais de apuração? Como é que isso vai chegar na polícia? Como é que vai chegar no Ministério Público? Como é que vai chegar no Conselho Tutelar? Como é que isso vai virar um processo? Como é que a pessoa vai ser responsabilizada? Não vai chegar. Então, se a informação não começar chegando lá na ponta, que, na minha opinião, esse é um dos maiores desafios, a implementação dessa lei, se não chegar lá na ponta, a gente não consegue quebrar essa cadeia, né? Porque, enfim, dependendo da forma como as pessoas convivem, do acesso à informação que elas têm, elas não se percebem enquanto vítimas. Elas entendem aquilo como natural, né? Às vezes é uma situação que passa de geração para geração e a gente precisa quebrar isso.
a gente não sabe se a sociedade está evoluindo ou regredindo, né? Por causa de tudo o que acontece por aí também nessas questões de libertinagem, parte sexual e tudo. Mas, assim, o Supremo voltou a bater o martelo no sentido de que antes se podia, com autorização judicial, as adolescentes de 14 anos contrair matrimônio. Aí ele já bateu o martelo dizendo que não, que só a partir dos 16, que era a idade núbia, que é a idade legal, que não é possível mais. Então tem toda essa questão. Às vezes, assim, é cultural. Como é que é cultural se é crime? Também a gente tem essa discussão. Tanto é que o tribunal agora vai fazer, essa semana vai estar lá no Marajó, para poder também tentar iniciar. Bom, você saber que você também é de lá, vai tentar iniciar, mas esse é um trabalhinho de formiguinha, que vai ser a médio e longo prazo, iniciar uma reconstrução. Tem que quebrar esses paradigmas que, na realidade, porque até realmente a família mesmo justifica a própria exploração sexual, né, de adolescentes, de crianças lá. Sim, que a gente tem o caso das balseiras, né? As meninas que vão para a embarcação a pretexto de comercializar, né, produtos agrícolas e acabam se prostituindo dentro das embarcações, que também, infelizmente, acontece. Bom, aqui, a vítima desapareceu. Ela é o elemento central dentro do processo. Né? Prova da autoria e da materialidade, responsabilidade dela. Ela desaparece, com ela o que desaparece junto? A pretensão do Estado de poder responsabilizar aquela pessoa. Só que aqui, como a doutora já mencionou, a gente fica num dilema muito grande. Porque, ao mesmo tempo, a gente quer ver a pessoa responsabilizada pelo que ela praticou, mas e aí os direitos da vítima? Como é que fica? Né? É justo ela passar por todo esse processo desgastante, ela se sujeitar a processo de revitimização para garantir a responsabilização aqui? Que, inclusive, suscita as dúvidas, né? Vou conduzir, não vou conduzir, né? O interesse do Estado tem que prevalecer ao interesse individual da vítima, o interesse da sociedade tem que se sobrepor, que é toda uma construção. Esses crimes, que agora são chamados de crimes contra a dignidade sexual, na verdade, o objeto antigamente jurídico tutelado era a moralidade pública, né? Que eram os crimes contra os costumes. Então, é até compreensível ter, digamos assim, essa justificativa cultural, porque a própria legislação trazia isso, que quando havia uma violência sexual, antes era um crime não contra a dignidade sexual da pessoa, mas contra a moralidade pública. Essa mudança de mentalidade em relação à criança ser dada em casamento ou até explorada sexualmente pelos pais, isso ser normal, que o ECA veio trazendo que a criança tem que estudar. A criança não tem que casar, a criança tem que estudar, tem que estar na escola. A menina não tem que ser esposa, ela não tem que ficar o tempo todo sendo sustentada por alguém, ela tem que estudar e se prover, e prover sua família e tudo. Então, eu acho que passa muito por aí. Esse trabalho que vocês vão fazer lá no Marajó é bem interessante, né? Porque tem que romper. O costume é contra a legem, né? Contra a legem, contra os princípios de proteção da criança. Então, tem que romper. Não pode perpetuar. É costume, é cultura. Não dá. Isso considera, inclusive, também o risco, a própria vida dessa menina de 13 anos, de 14 mesmo, gestando, né, gerando um outro ser no seu ventre, gera até um risco à sua própria vida durante a gestação e durante o parto, né? Durante a gestação também. E essa é uma criança recém-saída, praticamente uma adolescente recém-saída da infância, criando de outra criança, cuidando de outra criança. Nem vai ser cuidado por ela, vai deixar com avós, enfim, né? Bom, mas quando a gente tem elementos para provar a existência do crime, a gente entra no ponto da perícia. Não sei se vocês conhecem, ali do lado do Mangueirão, tem o Estudo de Perícia Científica de Renato Chaves. Então, aqui em Belém, a vítima pode tanto ir para lá e dentro do... Aqui na frente, na verdade, tem uma portinha bem aqui assim, tem a DEACA, que é a delegacia que cuida especificamente desse tipo de crimes. Então, a ideia é que ela resolva tudo aqui de uma vez só, dentro aqui da DEACA, faz a perícia aqui dentro, ou dentro da Santa Casa de Misericórdia, que aqui é mais completo. Por quê? Além
da DEACA, do Propag, do IML, ela também vai fazer a profilaxia, para prevenir o contágio venéreo. Então, se ela for aqui para o Renato Chaves, ela não vai poder fazer a profilaxia, porque não tem lá. Ela vai ter que sair daqui e depois ir lá para a Santa Casa para receber medicação. Se ela for direto na Santa Casa, ela já consegue resolver tudo, certo? E tem os polos descentralizados, tem o polo do Marajó, tem o polo de Santarém, se eu não me engano, e tem mais um polo, são 4 polos de descentralização para facilitar a realização de perícias. Porque, olha, a gente está num estado continental, né? 144 municípios, ficava tudo centralizado em Belém. Então, as perícias demoravam muito para serem realizadas e, às vezes, a pessoa não conseguia se deslocar até aqui para poder fazer. Ou o material se perdia pelo meio do caminho, acontecia um monte de coisa. E lá o que é verificado? Gravidez, DST, aceleração de parto, se houve desvirginamento, dentre outras coisas. Lesão, qualquer tipo de lesão, eles verificam tudo e colocam no documento para atestar o que foi que aconteceu. Aqui que a doutora estava falando, da questão do depoimento especial, algumas pessoas já conhecem, né? Outros talvez não conheçam ainda, uma sala de audiência. Mas assim, a maioria das salas de audiência muda um pouco, né? Dependendo da licitação, do tipo de imóvel que foi adquirido e tal. Mas a sala de audiência costuma ser assim, sóbria, né? Com cores neutras. Também. Alguns até chegaram a iniciar assim, mas a escola não pode ter essas coisas que vão tirar a atenção da criança. E as salas de depoimento, elas vieram com uma proposta mais acolhedora, né? Para receber a criança, o formato das cadeiras e tudo mais. Alguns jogos, brinquedos, então tem essa diferença. Pode colocar assim, não, já? Elas ficam brincando. Que aqui a gente entra dentro dos meios de prova, né? No processo. Que o principal deles, o depoimento da vítima, testemunha se houver em vídeos, que às vezes a pessoa chega ao cúmulo de filmar, né, a situação que aconteceu, e os prints, porque tem gente que ainda publica, que ainda conversa, né, que ainda conta vantagem para outra pessoa. Então isso também pode ser utilizado. Aí aqui, para vocês despertarem um pouco, eu queria que vocês levantassem rapidinho, tá? Não vai acontecer nada demais. Só para vocês despertarem mesmo. Vamos lá, gente, levantem. Que vocês vão viver o papel da doutora Mônica por 2 minutos. Podem levantar, podem colocar suas coisas na cadeira. Vocês estão num ambiente seguro, gente. Está dentro do Tribunal de Justiça, está tudo certo aqui dentro. Não vai acontecer nada. Vocês podem relaxar, soltar os braços. O que tiver na mão pode deixar na cadeira. E eu queria que vocês fechassem os olhos rapidinho. Só um pouquinho. Não é para dormir em pé. E eu quero, de olhos fechados, que vocês imaginem que vocês estão conversando com alguém. É uma pessoa que vocês conhecem. Pode ser o marido, a esposa, um filho, a filha, um primo, um amigo, uma amiga. Vocês estão conversando. E em dado momento, você percebe que essa pessoa está contando uma potoca muito grande para ti. Mas ela está mentindo assim, na cara dura mesmo. Muito. E eu quero que tu preste atenção nos elementos que te fizeram descobrir que essa pessoa estava mentindo. Qual que era o sexo dela? Era homem? Era mulher? Isso influenciou de alguma forma? Qual que era a idade? Como é que ela estava falando? Ela estava gaguejando? Ela estava sendo muito objetiva? O que era que estava acontecendo? Ela estava transpirando? Ela estava desviando o olhar? Devagarinho, vocês podem retornar para cá, abrindo os olhos. Você acende a luz lá para mim, por favor? Acende a luz. Aí vocês podem sentar, gente. E aí, o que vocês identificaram aí no potoqueiro? Como foi que vocês descobriram que estava mentindo? Hã? Postura? O que ele estava fazendo? Como era que ele estava?
Desvia o olhar, não encaixa. Quem mais? Não consegue olhar nos olhos. E aí, quem mais pegou o potoqueiro? Ninguém mais? O relato não faz sentido. Pois esse exercício é para entrar um pouco no papel da pessoa que vai analisar essa prova. Vocês lembram? A vítima, prova central do processo, né? E para eu dar uma condenação, é muita responsabilidade. Então, eu tenho que acreditar que aquilo realmente aconteceu, porque na dúvida, eu tenho que absolver. Só com certeza é que eu condeno. Então, durante a minha pesquisa, o que eu verifiquei? Vocês acreditam que... Não sei por que essa crença popular de que homem mente. Homem mente? Pescador mente? Homem não mente? Bom, eu não sei de onde saiu isso, né? Mas algumas pessoas acreditam que homem mente. Mente mais do que mulher. Então, quando está diante de uma situação que tem um homem falando e uma mulher falando, e se os discursos forem contraditórios, a tendência maior é de se acreditar na mulher do que se acreditar no homem. A mesma coisa em relação à idade. Algumas pessoas entendem que as crianças não mentem. Não sei se vocês conhecem alguma que mente. Ou se vocês sabem a partir de que idade uma criança passa a conseguir compreender a diferença entre mentira e verdade, e ela pode criar fatos em cima disso. Então, vão somando os fatos, né? Homem e mulher, o sexo influenciando na credibilidade. Depois a idade. Então, se eu tiver, quanto mais jovem a criança e for do sexo feminino, a tendência, de acordo com a pesquisa, é de que ela receba mais credibilidade do que um menino mais velho. Só que entra uma outra questão, capacidade de memória. A partir de que idade uma criança passa a conseguir relembrar fatos pretéritos e ter capacidade de relatar isso? E aqui entra também a discussão, será que a memória da criança ela é manipulável? A doutora mencionou os casos de alienação parental. Pois é. A alienação parental nada mais é do que eu ensaiar a criança, né, a grosso modo, para ela relatar um abuso que não sofreu, com o fim deliberado de prejudicar um terceiro. Mas com que idade eu consigo fazer isso com uma criança? Quanto tempo isso se sustenta? Né? Então, nessa parte, tem um... Quando a mãe é uma profissional da área de psicologia e consegue influenciar a criança. Devia ser denunciada por conselho, no mínimo, né? Porque... Sim. Exato. Exato. Então, isso daí, o que leva ao poder judiciário, ao promotor que está analisando? Porque as provas, como você falou, o laudo, o IML dá negativo. Bom, se isso for identificado, o promotor, se ele identificar lá no começo, ele não vai denunciar. Se ele identificar no final, provavelmente ele não vai pedir a condenação. Se ninguém identificar, mas a juiz identificar, ela vai absolver. Com pessoas capacitadas nessa técnica, não é claro que principalmente é para não revitimizar, tá, uma situação de uma criança e adolescente que sofreram alguma violência, mas também para a identificação dessas situações. É possível. Não vai ser possível, por exemplo, aqui para um disciplinar, ao final, dizer assim, não, ela não está falando a verdade ou é um caso de alienação parental. Também até porque elas não é uma perícia psicológica.
Mas, a partir daí, por isso que é bom pedir um estudo psicossocial se houver uma dúvida, uma suspeita de que ali está ocorrendo algum tipo de alienação parental, que ela pode estar sofrendo. Ela usa linguagens adultocêntricas, né? Uma linguagem que é, aliás, típica de adulto, que não é uma criança de pouca idade que vai saber falar. Por exemplo, até diz, manteve comigo conjunção carnal. A criança tem uma linguagem muito própria, até para chamar seu órgão genital, o órgão genital do agressor. E aí chegar falando uma linguagem de adulto, né, ela vai estar realmente, vai despertar essa dúvida, e a partir daí eu acho que é interessante até fazer um estudo psicossocial pela equipe multidisciplinar, que o estudo inclui outras pessoas da família. Aí quando a gente já sabe que já tem problema lá na vara de família ou na vara de violência doméstica, você já começa a ligar o alerta. Opa, vamos ver com calma e tal, porque aí pode ocorrer, e ocorre, na vara também ocorre, né? Tem as medidas protetivas fraudulentas também, né? Que a mulher entra com uma medida protetiva, depois agora virou crime, né? Acusa de descumprimento de medida, o cara vai preso, chega lá, não tinha tudo. Mas é um grande tabu, né? Com medida protetiva fraudulenta, não, a mulher é sempre vítima, né? Nesse caso dela é tabu também, né? A mãe nunca ia prejudicar a criança, então... E a mãe, normalmente, ela tem um poder muito grande sobre os filhos, né? Infelizmente, existe, claro, os homens que praticam, mas as mulheres são em maior número, né? Não é ataque ao gênero, né? Até porque eu sou mulher também. Mas, assim, eu digo mesmo as estatísticas, né? Apontam. Tá gravando? Pois é, então, esse exercício é para a gente refletir sobre essas questões, né? A questão da manipulação da memória no contexto de alienação parental, de ensaiar o discurso e tudo mais, da própria criança fantasiar coisas que não aconteceram, tudo isso influencia pela memória. E o tipo de pergunta e qualidade de fala, eles estão intimamente relacionados. Como já foi mencionado aqui, a questão das perguntas abertas e perguntas fechadas. O que seria uma pergunta fechada? Do tipo, você fez isso? Sim ou não? É fechado. Né? Não me dá espaço para fazer com maior riqueza de detalhes o meu relato. Agora, perguntas do tipo, como? Quando? Onde? Quem? Por quê? São perguntas do tipo aberta, né? Que admite uma maior dilação, a pessoa pode enriquecer o seu relato. É possível fazer a fechada só se a partir de uma declaração da própria vítima. Por exemplo, a vítima falou, nós estávamos em tal lugar e ele me contou, não sei aonde, tal lá. A partir daí, você vai dizer, você mencionou, e ele até te corrobora a partir desse ponto que você falou. Você pode relatar melhor do que parte do seu corpo ele tocou, a partir de uma declaração que ela presta. Você não vai poder chegar e dizer, ele te tocou em que parte, na parte tal, não. A partir de uma declaração da própria, você pode pegar uma fechada só dessa forma, a identidade cognitiva. Já para aprofundar a pergunta aberta. E assim, nessa mesma hora fácil, para ele estar até complementando, assim, por exemplo, pode ser diretamente manipulado pela mãe, ou a criança está ali brincando e a mãe está conversando com a vizinha ou com alguém próximo dela, uma amiga, mas, ele fez isso com ela, ele fez isso, mas aquilo outro. E aquilo realmente da criança, por isso que até é bom a antecipação de prova na lei 34, porque aquilo na cabeça da criança, ela não consegue, né? Ela vai absorver aquela informação e depois vai criar uma falsa memória. Essa possibilidade também ser dessa forma. Ela ouve alguém comentar o fato, o assunto, já viu, o Pet de Vendas comentando, absorve aquela informação e aí vai reproduzindo dessa outra forma, acrescentando pontos que não existiam, né? Outro ponto interessante nesse aspecto é a responsabilização por conta das denúncias falsas. Né? A gente tem possibilidade de prisão, prestação de serviços à comunidade e reparação patrimonial decorrente do dano que a pessoa sofreu. Então, no caso de alienação parental, enfim, vai responder por denunciação caluniosa ou outro tipo penal que se adeque mais ao contexto. Essa aqui é a cartilha que eu desenvolvi durante 2 anos. Ela vai ficar assim, impressa. Ela não está disponível impressa assim em lugar nenhum ainda. Essa é a minha filhotinha, que eu ando com ela só, versão única.
ela vai ser lançada, uma tiragem dela, no dia 28 de maio, ali no Parque Office, que vai ter um evento também sobre escuta especializada e crimes sexuais. Então, é só as pessoas que forem lá para esse dia, não tem muitas vagas, dia 28 de maio, às 18 horas, no auditório do Parque Office, que fica bem em frente ao Parque Shopping, ali na Augusto Montenegro. Então, só as pessoas que estiverem lá nesse dia, cada um vai receber uma versão impressa dela. O que é essa cartilha? Nela, eu procuro mostrar, vocês lembram o desafio que é a linguagem, compreender a burocracia, compreender o fluxo, né? Às vezes, para a pessoa entender onde é que eu vou, qual é a competência do órgão, olha quantas leis precisa conhecer. Precisa conhecer o Código Penal, o Código de Processo Penal, legislação especial, precisa conhecer o ECA, precisa conhecer a legislação da profissão, precisa conhecer lei orgânica, olha só, né, a quantidade de coisas. Você quer perguntar? Esse material foi feito lá no Produção, né? Nós fizemos. Os desenhos e as ideias, acompanhando o Ministério da Justiça, no momento que vai intimar. Ele informa desde a hora que chega no fórum, o profissional atende, como é a sala, quando é que o bicho. Perfeito. Valeu. Eu nem ia te devolver, não. Então, essa cartilha no momento ela está disponível para download em PDF para quem quiser. Basta jogar na internet, passo a passo para atendimento dos casos de violência. Vai aparecer uma matéria do próprio Tribunal de Justiça, outra da Universidade Federal do Pará. Lá vai ter um link que você vai poder baixar o arquivo em PDF. Essa luz aqui está bem em cima, né? Vocês estão conseguindo ver aí? Bom, então eu vou mostrar aqui todo o percurso dela, que a pessoa precisaria ler toda essa legislação para poder compreender, né? Desde o registro na delegacia de polícia, o que é feito lá, coleta de provas, encaminha para o depoimento, depois vai para o Ministério Público, aí o que o representante do Ministério Público pode fazer para se manifestar dentro do processo. Aí depois, os pedidos dele, vem para o juiz, a citação, defesa do réu, apresentação de defesa, realização de audiência. Aí aqui eu coloco a questão da oitiva da vítima, né, que a gente mudou com a legislação, o momento em que ela era ouvida. Um dos principais objetivos é reduzir a quantidade de vezes que a vítima era ouvida, que ela era ouvida, dependendo do local em que ela revelasse o abuso, ela era ouvida na escola, aí a escola chamava o conselho tutelar, aí depois ia para a delegacia, aí depois ia para o perito, aí para o representante do Ministério Público, por último que ela chegava no judiciário. Então, olhem só, quantas repetições, né? Eu tenho uma amiga que aconteceu com a filha dela, né? Então, o sofrimento da menina era esse, porque ela tinha que ficar repetindo várias vezes a mesma. Exato, e essa repetição, ela também é uma forma de violência. Né? Quando eu estava na vara de crimes contra criança e adolescente, chegavam lá os familiares mais cedo e relatavam que, quando comunicava da data da audiência, a vítima regredia quando ela já estava fazendo o tratamento terapêutico. Né? Às vezes ela voltava a fazer xixi na cama, a ter comportamento infantilizado, ficava com muita ansiedade, não conseguia dormir. Então, assim, já pensou você passar por tudo isso 6, 7, 8 vezes? Então, a ideia é que ela seja ouvida uma única vez, né, com produção antecipada de provas, até chegar na sentença. Então, vocês observam que é um fluxo complexo, né? Tem vários passos, várias possibilidades. O processo pode ir e voltar, tem a questão de não localizar a pessoa, de pedir mandado de prisão, aguardar o cumprimento. Por isso que, às vezes, muitas pessoas desistem no meio do caminho, né? Também por não compreender tudo isso aqui. Aí a segunda parte é o item com informações importantes, em que eu fiz uma análise dos principais termos utilizados dentro do processo de apuração do crime de estupro, quem são os principais atores, os principais setores, os principais órgãos, e coloquei tudo aqui e procurei, digamos assim, respeitando os conceitos que existem, né, que cada um cria na internet.
mas colocar de uma forma mais simples, com outras palavras. Até me mandaram um e-mail porque eu coloquei que o CREAS era proteção especial básica. Na verdade, ela é, aliás, proteção básica, e na verdade é especial. Né? Mas assim, para a pessoa, tipo o que o rapaz falou lá do Marajó, essa diferença de básica para especial, ela vai entender qual que é a diferença disso? Ela quer saber para onde ela precisa ir. Tu tem que dizer para ela, ou tu vai para o CRAS ou tu vai para o creche. Né? Pois é. Você entendeu? Então, assim, tecnicamente, existe essa diferença. Mas na prática, para fazer a diferença na vida da pessoa, ela não quer saber se é básico ou se é especial. Ela quer saber onde é que ela vai para resolver o problema dela. Né? Então, foi isso que eu procurei fazer aqui, nessa parte de informações importantes. Separei por ordem alfabética para ficar mais fácil, né, de localizar. E, como eu mencionei para vocês, está disponível para download aqui nesses 2 locais. Basta jogar no Google, que vai poder achar. E no dia 28, para quem quiser, está feito o convite, lá no Parque Office, 18 horas. As inscrições, é só entrar aqui no Instagram, tá o link lá para poder fazer. Tá bem aqui assim, na descrição, para poder fazer a inscrição. Beleza? Foi um prazer estar aqui com vocês. E até uma próxima oportunidade. Primeiro, boa tarde ou boa noite a todos. Eu gostaria de 2 voluntários aqui na frente. Se não tiver, vou ter que escolher. Não venha, senhorzinho. Outro voluntário, voluntária. Não? Vou ter que escolher. É uma voluntária, seria bom. Podia ser a senhora mesmo, se não for... Ah, mas a colega já levantou ali, então venha. Senão ia escolher a senhora. Vocês não vão ganhar nada. Vocês vão entregar, tá? Entrega para a Mônica e para o doutor Alex. Doutora Mônica e doutor Alex, aqui eu sou o certificado que a escola, nossa escola judicial, doutor Helder Lisboa, confere aos senhores, tá? Desculpa estar aqui fazendo, tá? As palmas, palmas. Cadê as palmas? Peraí, vamos fazer a foto, tá? Eu sou apresentador, sou fotógrafo. Pode falar, vamos já falar. Deixa eu tirar. Fazer as fotos. Foram voluntários. Já, olhando aqui, vai ser sair sem Photoshop, tá? Toma. Pronto, agora o senhor quer falar? Pode pegar o microfone, é tudo seu. Então, Oi, tá sim, tá longe. Então, eu queria agradecer, né, eu acho que em nome de todos e todas aqui, a oportunidade que tiveram, né, por essa brilhante apresentação. Agradecer à Escola Judicial pelo trabalho que vem desempenhando, né, e dizer que isso tem um desafio muito grande, né, porque se a informação não chega, né, no Marajó é muito difícil você conseguir fazer um trabalho consistente. Então, ninguém pode alegar o desconhecimento da lei, não é verdade? Mas a nossa realidade, né, partindo do princípio da realidade, é que as pessoas não conseguem nem ter o que comer, quanto mais ler ou se aprofundar, né, na informação. Então,
É um desafio muito grande, é um trabalho muito importante que vocês têm pela frente. Eu espero que a rede, onde quer que vocês estejam, onde quer que a justiça vá, ela seja assim, trabalhe em conjunto para a gente poder fazer trazer esse tipo de informação e combater esse tipo de violência, tá bom? Então, muito obrigado a vocês dois, palestrantes, tá? Agradeço também as palavras. Lembrando o Marajó, que você mencionou, que é meu gasto, que é aquela situação pior IDH do país, 0,41, né? Realmente, essa justificativa até das famílias. A gente não tem outro meio de, quer dizer, isso é muito, muito grave, né? A gente não tem outro meio, a ausência de políticas públicas, a ausência realmente do Estado na região. A gente não tem outro meio de subsistência, sobrevivência, que não usar nossas crianças e adolescentes nessa prática. Veja o quanto grave é isso, até para essa criança e adolescente que usa o corpo, além de ir, já levar o produto agrícola já é complicado, imagina isso. Então, é realmente difícil, mas a gente tem que iniciar, tem que começar, de alguma forma, tentar chamar a atenção para lá, né? Verificar. Muito obrigada. Agora, eu quero agradecer também a todos e todas a presença até o momento, e a Escola Judicial, Dr. Helder Lisboa, o nome de um querido amigo que me faz falta muito até hoje. E, assim, que a gente fica também à disposição, que precisarem, tem nosso e-mail funcional, deixar à disposição que precisarem trocar ideias dentro da temática, depoimento especial. A gente respira isso, porque todos os dias agora é só crimes contra a dignidade sexual lá na vara, então a gente respira esses crimes que são difíceis, né? No início, na vara, em 2013, quando eu assumi, tinha casos que me deixavam mesmo sem dormir, pensava naquela família, até mesmo situações assim que o avô que teve que denunciar em favor do neto, o próprio filho dele, né? Era o pai do agressor que denunciou, era um menino de 4 anos que sofreu essa violência. A gente pensando nessa família, nessa destruição da família. Mas são crimes graves que destroem sonhos, destroem infância, a gente precisa realmente estar atento para isso. E o que precisarem trocar ideia sobre a lei ou sobre qualquer outra coisa relacionada também à vara, o que a gente puder ajudar, eu fico também à disposição. E agradeço também à Escola Judicial por isso, por não. Uma vez eu assisti uma palestra que eles falaram que, segundo a Secretaria de Saúde, os dados da Secretaria de Saúde, que o avô, ele era o maior índice, lá nos dados, né? Agora, como que será que tem muitos casos envolvendo o avô paterno ou materno, né? Mas ainda o ranking ainda é liderado pelo padrasto, pelo pai biológico, mas tem alguns casos envolvendo o avô. E pela Organização Mundial de Saúde, né, é uma das doenças que trazem consequências mais sérias, um dos crimes que trazem consequências mais sérias na vida da vítima, que é o abuso sexual. Certo? E lembrando também que a pedofilia, só mais um destaque da curiosidade, ela não é o crime em si. E tem aquela discussão, a gente lembra quando está no Congresso, aí chega lá o congressista e fala assim, porque pedofilia não é crime, é uma patologia, e cai em cima dela, mas que absurdo, né? De fato, a pedofilia, que significa atração, na etimologia da palavra atração por crianças, ela é a doença, ela é a enfermidade, tem CID, a Organização Mundial de Saúde categorizou como um CID, ela tem um CID tudo. O pedófilo pode vir ou não se tornar um criminoso, se ele atacar o seu objeto de atração, que é a criança, né? A gente tem até, tem um bem famoso, George Lewis, aquele que é o autor de Alice no País das Maravilhas, né? A mãe afastou a criança que tinha 4 anos, né? Na época achou estranha essa aproximação dele, que foi a criança que deu inspiração para o filme. Ele é um dos que considerados, acho que falam também de Charles Chaplin, teve hoje também figuras simbólicas que ficaram famosas, e eles também tinham essa questão da pedofilia. Mas se vier armazenar também imagens pornográficas ou compartilhar, né, com outros, já para aqueles 241D do ECA, então o pedófilo ele pode vir a se tornar um criminoso, mas é uma doença e que a gente se ressente muito de não ter políticas públicas voltadas à recuperação dessas pessoas. Na vara tivemos um caso que ele já estava cumprindo pena no semiaberto, que já estava quase terminando o cumprimento de pena, que ele saía para trabalhar durante o dia e à noite se recolhia, e nessa uma das vezes que ele foi trabalhar, uma menina de 10 anos, os pais tinham mandado ela na panificadora, ele pegou e abusou sexualmente, violentou essa menina e voltou para regredir o regime, e também teve que regime de pena, né, de cumprimento de pena, e voltou a responder a processo. Difícil.
ter toda essa discussão que a gente tem, né? Por exemplo, a castração química, mas a castração química, ela não gera também, é aquela mesma coisa do dependente, toda a compulsão, por exemplo, isso aí já é da parte da psicologia, mas a gente discute muito com a equipe multidisciplinar. Às vezes, por exemplo, quando a pessoa faz a cirurgia bariátrica, se não tiver o acompanhamento psicológico, vai continuar com aquele pensamento da pessoa que come muito, né, que é gorda e tal. Mesma coisa, é uma espécie de dependência química que alguns associam. Ele, se não tiver sob supervisão e tratamento constante, ele vai atacar, ele tem as mãos, mesmo com a castração química, ele vai atacar de outra forma, porque aí é uma patologia, né? Nem todos os casos são de pedófilos, tem outros que são circunstanciais, mas a maioria ele vai fazer e praticar contra outros. Tanto que a gente tem casos com medida de segurança, uns que têm enfermidade mental, e quando um deles saiu da condição de periculosidade, ele voltou a atacar um outro, era sempre meninos, era sempre do sexo masculino que ele atacava, crianças, né? Sexo masculino. Então, tem essa questão toda que precisa de políticas públicas, precisava de um acompanhamento mais próximo desses... A pena privativa de liberdade não vai resolver. É alta, não é baixa, 8 a 15 anos, que é o mínimo 8, mas pode pegar todas aquelas condições de aumento, né, de pena, se for parente ou alguém muito próximo com autoridade, vai aumentar da metade, mais a continuidade. Mas, mesmo assim, saindo do cumprimento da pena, ele vai encontrar outra vítima e assim vai. Seria essa educação, conscientização, né? Conscientização precisa muito. É só por aí. Só conscientizando. E mesmo assim, como são crimes sem testemunhas oculares praticados ainda, muitas crianças acabam sendo abusadas. Às vezes a festa, né? Eu vou em festa, e a gente vê crianças, a gente participando, entrando ali, a gente não vê esse conceito, a gente não vê uma fiscalização maior da gente. Também seria quando tem assim, sempre indicado assim, por exemplo, as mães, né, os pais que têm filhos que são rebeldes sempre, porque para mim o conselho faz a prova na conselho. Tá aí meu filho não tem função, vamos lá no conselho. Eu mesmo acompanhava as mães para levar lá no conselho, para conversar lá, né? Tinha teve um lá, não, mas acabou indo, né? E a gente vê uma mudança. A outra mocinha também é a mesma coisa, então acho que essas medidas elas são muito boas. Sem conscientizar. Verdade. É um trabalho árduo, mas é longo. Mas, obrigada, gente. Boa noite a todos e todas.